Agora sim, oficialmente. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro síncrono da disciplina. Meu nome é Natal, vou estar aqui junto com vocês na disciplina de Desenho 1 ao longo de todo o semestre. Junto comigo aí está o Mike. Mike vai ter que se apresentar de novo. Sou Mike, monitor da disciplina, tô aqui também. E muito bem, hoje vamos ver alguns conteúdos, tentar desmistificar o que é essa disciplina de Desenho 1, a forma como ela vai ser abordada agora na modalidade do ensino remoto, né? Tirar algumas dúvidas e, por que não, fazer algumas atividades, né? Então, hoje temos várias surpresas, várias coisas guardadas aí para vocês. Vamos iniciar, né? Então, nosso conteúdo de aulas remotas de desenho, é o seguinte, hoje é uma aula introdutória, tá? Então, prazer, sejam bem-vindos ao SMD. É um mundo de novidades, né? Então, eu sei que esse início agora vocês já passaram por uma live aí bastante extensa, de 2 horas aí com o professor George em Prog 1, estou sabendo. E até para tentar não deixar isso tão cansativo, né? Eu estou tentando organizar com ele para a gente evitar essa coisa de tentar emendar, né, 2 lives na sequência, para não ficar muito puxado para vocês, ficar muito sobrecarregado, acompanhar 4 horas direto. Eu sei que é muito cansativo, a gente vai tentar alternar os dias, tá? Mas, já dando um spoiler, próxima semana, por exemplo, temos feriado, então feriado na terça. Eu basicamente tento deixar meus encontros síncronos todas as terças, porém no dia 12 agora, Nossa Senhora Aparecida, vamos ter o feriado na terça-feira, e depois mais para frente, se eu não me engano, 2 de novembro, finados, também vai ser uma terça-feira. Então, casos como esse, a gente vai acabar alternando, tá, para quinta-feira, e eu acredito que o professor Jorge também. Então, conto com a compreensão de vocês, um pouquinho de paciência, tá? Nessas semanas específicas. Mas, no geral, depois eu vou tentar acordar com ele, tá? Para a gente tentar intercalar e vocês não ficarem nessa sequência. Depois a gente pode até tentar levantar uma enquete, tá? Para quem prefere já que é para sofrer, vamos sofrer de uma vez, 4 horas direto, pelo menos é um dia da semana, ou não, vocês preferem doses menores, de 2 em 2 horas. A gente depois negocia, tranquilo? Muito bem, então, no nosso conteúdo introdutório, vamos à parte da burocracia. Então, a ementa da disciplina, tá? Desenho 1 é uma atividade prática, uma disciplina prática, tá? Ela conta com 4 horas aí de carga horária prática durante a semana. A ementa diz que vamos trabalhar com técnicas e uso dos instrumentos do desenho, desenho à mão livre e expressão gráfica, técnica de composição, proporção, luz, sombra, textura, fundo e figura, noções básicas de desenho auxiliado por computador. Pré-requisito, vocês estão entrando agora, não faria sentido nenhum ter pré-requisito numa disciplina de primeiro semestre. Então tá aí, meu avatar, essa simpatia em pessoa, meu nome é Natal, sejam todos bem-vindos. Lembrando, tá? Estamos numa modalidade remota por virtude do cenário que estamos passando atualmente, então é um modelo de certa forma adaptado, tá? Então, espero que em breve vocês possam desfrutar da universidade presencialmente. É uma dinâmica bastante diferente, tá, do que a gente normalmente trabalha no presencial, em sala de aula, porém, já estamos fazendo isso há um certo tempo, tá? Então, eu diria que é um caráter experimental, mas que a gente já tem uma certa experiência em relação a isso, não que não deixe de ser um momento de adaptação, tá? Então, reforçando, é algo que está acontecendo que é bastante atípico no mundo todo, tá? Então é algo mundial, e o ensino aí está enfrentando essa fase agora, tentando trabalhar o conteúdo da melhor forma possível, tá? Então a gente sabe que não é o modelo ideal, acho que não é para ninguém esse cenário, tá? Mas em virtude disso, já que é uma realidade, né, e a gente precisa ter essas aulas, estamos tentando adaptar isso da melhor forma e sempre buscando alterar para que esse diálogo entre aluno e professor seja da melhor forma possível. E com isso, temos já algumas soluções que nós estamos aplicando já desde os semestres anteriores, porém estamos sempre abertos ao diálogo e até propostas de formas de tentar melhorar isso. Bom, muito bem, vamos tentar apresentar algumas delas, né? Estrutura das aulas. É uma disciplina prática, até, ou seja, nossas aulas serão práticas, vamos ter alguma abordagem, conteúdo, mas depois vocês vão colocar a mão na massa, basicamente isso. Desenvolvimento de atividades, então essas atividades são exercícios práticos relacionados a desenho.
E alguns desses exercícios serão avaliados. Eles vão compor a nota de vocês da disciplina, ou seja, de todas as atividades, algumas delas serão justamente avaliadas, terão uma nota, e essa nota depois, somadas, essa soma dos trabalhos vai compor a média final da disciplina. Algo que funciona de forma muito específica para essa disciplina, tá? Eu gosto de explicar isso e reforçar, até porque falar, mas o professor Natal faz isso, então quer dizer que é o padrão para o resto. Não, não é, tá? Então, no meu caso específico, eu tenho, de certa forma, essa autonomia para essa disciplina. Queria reforçar que isso funciona para essa disciplina comigo, tá? Eu não estou cobrando presenças no modelo remoto. Isso é uma decisão que eu tomei, tá? Uma responsabilidade que eu estou arcando com isso, mas é algo que eu estou abrindo mão por conta desse momento que estamos passando, tá? Não adianta usar esse tipo de argumento para qualquer outra disciplina. Se porventura, espero que não, vocês virem a reprovarem por falta em alguma outra disciplina, falar, mas o professor Natal não está cobrando presença. Problema dele. Isso é uma decisão dele, tá? Então, isso é algo muito particular, tá? Algo que eu estou adotando, mas já estou dizendo, é algo particular. Não funciona para as outras disciplinas. Mas, no meu caso, já que estamos aqui para saber sobre desenho 1, não cobro presença, não cobro aquela coisa que a pessoa tem que se fazer presente em fóruns, em discussões, para mostrar que está ali, estou aqui, então vou falar qualquer coisa. Não faço esse tipo de coisa, tá? Porém, tem um porém, porém, é importante que vocês acompanhem os conteúdos, ou seja, os conteúdos que vão ser apresentados ao longo do semestre, nós vamos estar trabalhando com os fundamentos de desenho. E ao não acompanhar esses conteúdos, isso vai acabar fazendo falta para a execução das atividades. E vocês não conhecendo esse conteúdo, não praticando as atividades, isso vai influenciar diretamente na nota de vocês, tá? Então, lembrando, é uma atividade prática. Essa atividade prática vai ser a realização de alguns exercícios e alguns desses exercícios serão avaliados. Ao aluno não ter contato com essas atividades, não realizar os exercícios, não praticar, isso sim vai afetar a nota, tá? Não vai afetar necessariamente a presença, porém vai afetar a nota na disciplina. Então, estejam avisados. Acompanhamento e orientação, sim, a gente não vai simplesmente largar, toma aí, se vira, mas vai ter um acompanhamento da nossa parte, tá? E nós vamos mostrar como que isso vai ser feito nessa modalidade remota. Então, através de ferramentas síncronas e assíncronas, síncronas agora, como esse momento agora, porém, que está sendo gravado e depois compartilhado com alguns colegas que talvez não estejam com a gente agora e vão estar conferindo de uma maneira assíncrona, certo? Dúvidas, fiquem à vontade, tá? Chat, voz, como vocês quiserem interagir. Cada professor. Então, deixa eu comentar aqui, José Oswaldo. Por bem ou por mal, tá? Por bem ou por mal, todo professor tem a sua liberdade dentro da sua disciplina, ou seja, nós temos a obrigatoriedade, deixa eu até explicar, nós temos a obrigatoriedade da ementa, tá? A ementa tem que ser seguida, independente do professor, ou seja, cada disciplina tem sua ementa já construída, no caso de desenho eu mostrei para vocês, isso a gente não pode fugir, tá? É obrigado a seguir isso, mas cada professor lida isso de alguma forma, tá? A forma muito específica de cada um deles, então isso é muito particular, e fica o aviso, até a dica para vocês compreenderem como cada um desses professores da disciplina de vocês vão lidar com a disciplina como um todo, tá? Eu diria que até tem um extra agora nesse período agora, como cada um vai estar utilizando essas ferramentas para esse ensino remoto. Até onde eu sei, tá? O primeiro semestre, pelo menos, segue mais ou menos esse padrão, tá? Quando não é Google Meet, é o Solar, mas muitos vão usar o Discord de apoio, se eu não me engano, a Mara vai estar utilizando, o Jorge vai estar utilizando. Enfim, a gente tem um certo padrão em relação a isso, mas não são todos, tá? E não tem essa obrigatoriedade também. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Qualquer outra dúvida, só dizer. Mike também, se quiser intervir, sabe que eu não dou espaço, né? Então tem que me atropelar. Muito bem. A disciplina de desenho como um todo, tá? Então a abordagem, eu gosto de considerar que nós trabalhamos de uma maneira de métodos não convencionais de ensino. O que vem a ser isso? É uma certa forma de
justificar alguns exercícios malucos que eu vou estar passando para vocês, que talvez não façam muito sentido no primeiro momento, talvez depois também ainda não, mas confie, tá? Então a palavra-chave é confie, que até o final do semestre eu espero que dê aquele estalo que consegui entender mais ou menos qual o propósito dessa atividade, mas todas elas, sem exceção, tá, foram pensadas, estão amarradas e têm um propósito no ensino, todas elas alinhadas à ementa da disciplina, tá? Então, confiem, tá? Pode não fazer sentido no primeiro momento naquela etapa de execução, mas tem o porquê delas existirem. Sim, tá aí, coloca o meme do Will Smith e confia. Eu dei uma atualizada, tá? Então, o meu slide original era esse, né? Qual a relação entre esses três filmes, né? Mas aí já começa a denunciar a idade, né? A gente vê pela data dos filmes, né? Então, 77 mesmo é sacanagem, 84, 2003, 2004, que é o mais recente, ainda assim já tem muitos anos. Mas é aquela história, Hollywood... Peraí, temos uma competição no áudio, peraí. Deixa eu botar o nosso colega aqui educadamente. Pronto, só. Sem querer competir, senão fica difícil. Se tiver dúvida, só levantar a mãozinha, eu deixo falar. Mas como é muita gente nessa disciplina, se todo mundo ficar com o microfone aberto, vai ficar bagunçado. Tarantino. Então, polêmico aí, bom, só de saber que é Tarantino já temos um conhecedor aí. Mas, enfim, minhas referências datadas, né, aquele slide de quando você entrou na universidade, começa a denunciar a idade, mas vantagem minha, tá, que Hollywood também não é lá muito criativa, ou seja, as coisas, eu diria que é um exercício cíclico, né, então as coisas vão se renovando a cada período de tempo, né, as coisas vão se reinventando, mas na verdade justamente tem muita fica reciclando coisas antigas, né? E hoje não é muito diferente. Então teríamos como base o Sr. Miyagi ou o Pai Mei, mas hoje temos aí, por que não, Netflix assumindo. Então temos aí a parte do reestudo do Cobra Kai. E aí hoje temos aí uma referência mais recente, mas que de certa forma tranquilos, né? Sem ressentimento. E hoje temos aí uma versão mais atual da minha referência, mas o conceito é justamente o mesmo. Então temos aí o Sansei, tanto o Sansei Lawrence quanto o Larusso, aí vir nova temporada aí fazendo jabá, muito bem, Cobra Kai, que é basicamente aí o remake das séries que eu estava comentando anteriormente. De vídeos, tá? Então minhas montagens com gosto muito duvidoso, então vocês já viram a de introdução, tá? Justamente o convite da live. Então são coisas totalmente supérfluas da disciplina que eu perco um tempão fazendo, mas que, de certa forma, me divirto. E tem esse vídeo de introdução que depois, justamente o que eu vou comentar, tá? Depois fiquem à vontade para acessar, tá aí os links, vocês acessem depois. E aí vocês vão ver que, se não fizer muito sentido, a ideia agora é justamente especificar o porquê essas imagens estão aleatórias, né? Então, sim, temos várias coisas aleatórias, mas todas elas têm um sentido, acreditem ou não. Eu passo aqui depois para vocês no chat, pode ficar tranquilos. Relação aluno e mestre, tá? Então, o que eu digo é uma relação de confiança. Então, precisamos confiar um no outro, até porque vamos estar juntos, espero eu, até o final do semestre, e a disciplina tem que ser feita da melhor forma possível. Então, esse diálogo, tá? Essa conversa, esse diálogo, essa confiança tem que ser cíclica, tá? Então, tanto entre aluno, professor, professor, aluno e vice-versa. E por que não entre alunos com alunos? Então, lembrando, estamos inseridos numa turma, tá? Então, por mais que o ensino remoto acaba isolando cada um de nós em suas casas, seus trabalhos, seja lá onde vocês estiverem agora, mas é importante saber que estamos inseridos em uma turma. Então, duas aqui no caso, né? Então, essas turmas, a gente vai tentar ao máximo integrá-los, tá? Eu sei que não é a mesma coisa, não sei se alguns de vocês já se conhecem também, mas é interessante vocês terem essa ideia de conjunto, é importante esse contato de grupo para vocês entenderem que não estão sozinhos nessa, tá? Então, várias pessoas estão passando pelas mesmas experiências que vocês. Eu sei que a realidade de cada um de vocês é diferente um dos outros, mas é importante esse apoio, tá? Principalmente na parte de se ajudar
Então, isso é sempre importante para todos nós, tá? Já rolou os links aí, obrigado, valeu. Legal, ficamos sabendo então que vocês também já têm um grupo do WhatsApp, legal, que vocês já vão interagir entre vocês. Eu acho que isso é bom, isso fortalece a ideia de grupo, né? E com certeza contribui. Estar disposto a aprender, tá? Então, como eu disse, são métodos não convencionais e isso foge um pouco do lugar comum. Tentar manter a mente um pouco aberta para algumas dessas experiências, tá? Então, vão ser coisas importantes para essa parte do aprendizado de vocês na disciplina. Manter a mente aberta para coisas novas. Exercícios com propósito, reforço, tá? Alguns desses vão parecer muito estranhos, tá? Confiem, mas as atividades têm um propósito. Então, sim, todas elas, sem exceção, elas têm um propósito para a disciplina como um todo, e a ideia é que elas se amarrem aí numa única mensagem, que é justamente desenho. Treino e perseverança é uma atividade prática, tá? Então, vai ter que ter um pouco de persistência, então é importante para aprender a desenhar. Por mais trivial que seja, tá? Por mais que seja um conselho tolo, é importante reforçar isso, que é uma atividade prática, ou seja, tem que treinar. Tem que treinar no horário de aula e posterior a ela também, ou seja, não adianta simplesmente treinar nos horários de aula, tentar expandir isso para outros horários também. Eu sei, como eu disse, a realidade de cada um de vocês é diferente, cada um tem o seu intervalo de tempo, né? E aí cada um de vocês vai administrar isso de uma forma, dentro do possível, é verdade. E além disso, como estamos vivenciando agora o modelo remoto, a gente sabe também que a realidade tem sido muito dura para alguns de vocês, tá? Então, com isso, tento reforçar a mensagem lá do início, tá? É importante reforçar o diálogo. Vamos conversando para tentar entender um pouco melhor a realidade de cada um de vocês e tentando, na medida do possível, adaptar essa realidade a todos, tá? Para que isso seja feito da melhor forma possível, dentro da possibilidade de cada um de vocês. Ensino remoto aí vale também. Sacanagem. Não posso, não posso motivá-los a terminar as tarefas de desenho durante a aula de programação, mas vai acontecer, tá? E o inverso eu também sei que é verdadeiro. Então, não vão ser raras as vezes que vocês vão estar fazendo outra atividade ou até mesmo vão deixar de comparecer a uma aula de desenho para fazer a de programação e vice-versa. Evolução na disciplina. É importante a parte dos desenhos, não só a entrega daqueles que valem nota, mas encarem a disciplina como um todo. Tentem registrar isso, tá? Então, cada um dos desenhos que vocês estão produzindo, organizem isso. Até é importante colocar datas para vocês depois, mais para frente, vocês mesmos realizarem um comparativo, ver essa linha do tempo. Como é que foi isso, né? Os desenhos iniciais de quando eu entrei na disciplina, os desenhos do meio da disciplina, os desenhos mais para o final da disciplina. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução? Eu consegui enxergar alguma melhora? Eu consegui evoluir em algum aspecto no meu desenho? Então é importante que vocês organizem isso, tá? Alguma pasta, algum lugar, que vocês consigam guardar isso organizado, para que depois, no futuro, vocês retomem isso e façam essa análise. Porque, pelo menos, eu acredito que mais importante do que um terceiro, tá? Uma pessoa vir comentar, pô, seus desenhos estão ficando muito legais, é você mesmo identificar isso. Então, não que a opinião das outras pessoas não seja importante, mas é interessante quando nós mesmos conseguimos identificar o nosso próprio avanço. Então, é algo que não só é recompensador, mas que, de certa forma, ele agrega nessa parte do aprendizado. Então, quando você identifica que você evoluiu, eu diria que é um retorno muito bom daquela parte do ensino. Então, façam isso, tá? Uma dica. Deixa eu ver. O chat está rolando. Eu não sou multitarefa, tá? Então, eu dou umas pausas aqui para tentar acompanhar. Legal, eu dou a maior força para esses grupos de conversa que vocês estão organizando, sempre é bom, tá? Então, reforçando essa fala, então eu também sou dessa linha, tá? Então, realmente dá um ânimo, dá um gás, né? Dá sempre aquela motivação em ver que nós estamos evoluindo, até porque de certa maneira, justifica, né? Justifica aquele esforço, justifica aquele empenho. Então, não deixa de ser uma recompensa, né? Desculpa, professor, o senhor recomenda algum tipo de kit para desenho?
Olha, vocês estão no lucro, porque nesse início, e nesse início que eu falo já até metade do semestre, a gente vai trabalhar com o básico, tá? Então, basicamente, folha e papel, desculpa, papel e lápis, que a gente pode ver algumas variações. Ah, eu posso usar lapiseira também? Pode. Eu tenho um conjunto de lápis legal, melhor ainda. O inverso é verdadeiro também, tá? Eu sou obrigado a comprar esse kit de lápis? Não. Então, o lápis, aquele da tabuada, serve, tá? Não é o mais indicado, o melhor, aquele famoso cotoco que está na família já há não sei quantos anos, mas serve, dá para fazer a disciplina. Agora, eu estava pensando em investir no desenho, então é algo que eu gosto muito, me agrada, e eu queria aproveitar também e investir dinheiro no material, tá? Dá também, sem problema. Então, tem espaço para todo tipo de público, tá? Para quem quiser ser mais regrado nessa parte do gasto, então vamos tentar usar o que tem na medida do possível, tá? A gente tem um mínimo de exigência, eu diria dessa forma, mas quem quiser gastar, até investir um pouco mais nisso também, eu posso dar dicas assim, de materiais, posso dar alguns conselhos depois até, inclusive, a gente vai ter um espaço de discussão para isso, e eu posso citar alguns materiais sim. Lembrando, tá? Essa é uma discussão que se alonga muito, mas eu vou tentar colocar de uma maneira breve. Não é o material, tá? Não é o material que vai transformar o desenho de vocês em algo melhor ou pior. Não é isso. Porém, não vou mentir, tá? Um material de qualidade faz diferença. Então, não vou mentir. Sim, o material de qualidade ele faz diferença e até talvez para quem conhece já um pouco de materiais vai ver diferença de preço, né? Como tudo. Então, mas a diferença de preço é muito grande. Então, tem esse kit de lápis que custa tanto, tem esse outro kit de lápis que aparentemente é igual, porém custa 10 vezes mais. Eles têm diferença? Com certeza, até porque um está custando 10 vezes mais. Não faria sentido ele simplesmente só custar a mais. Então, ele tem diferença? Simplificando, tá? De um modo mais genérico também, porque eu não estou falando do material específico, mas de uma maneira geral. Diferença tem. Resta saber se está valendo essas 10 vezes a mais que ele custa. Aí é uma outra história, tá? Então, em relação a custo-benefício, é uma outra história. Mas diferença tem. Então, para um material muito mais caro, ele tem diferença. Se ele vale o preço que ele custa, é uma outra discussão, tá? Mas, enfim, do modo generalista, sim, tem diferença. Dá para fazer com material básico? Dá para fazer todas as atividades da disciplina com material básico. Dá, sim, sem problema. Peraí, muitas falas. Então, da dica do kit, tá? Não estou fugindo da pergunta, mas depois eu posso ser mais específico até em relação ao material específico, eu posso comentar. Mas já dizendo que baixo orçamento, alto orçamento, tem espaço para todo mundo. Dica da semana zero, criar e-mail do aluno, beleza, sempre é bom. Pode ser na mesa digital? Então, essa é uma boa pergunta. Pode ser? Pode. Porém, principalmente nessa parte introdutória da disciplina, é mais interessante, não é obrigatório, porém é mais interessante, até recomendado, que seja feito de maneira tradicional, ou seja, papel e lápis é o recomendado. É proibido fazer digitalmente? Proibido não, mas tem algumas atividades que vocês vão ver que meio que perde o sentido na parte do treino e de aprimorar a técnica, até porque são coisas que se complementam. Digital e tradicional não competem, eles se complementam, tá? Então é legal tentar explorar, principalmente nesse início agora, um recurso mais tradicional, para depois, no futuro, vocês utilizarem recursos digitais. Para quem tiver impedido, de certa forma, de utilizar os recursos tradicionais agora, e apenas restar o digital, vamos considerar essa realidade mais específica, sim, é possível, tá? Mas eu diria para quem puder escolher, priorizar os materiais tradicionais, tá? Então, o famoso lápis e papel. Daí, reforçando a mesma pergunta, tá? Professor, eu tenho uma mesa digitalizadora, não sou muito fã de meio analógico, dá para desenrolar no Photoshop? Dá, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Eles se complementam, mas não é necessariamente a mesma coisa. Fazer um esforço, tá? Então, um esforço, até porque essa parte do tradicional agora, com certeza vai te ajudar depois no Photoshop, na mesa digitalizadora. Aí a galera já com o link da disciplina do Discord, sim, o Mike vai passar para vocês. Eu desenhava zero.
Legal, então, a questão da evolução, tá? Eu vou até comentar um pouquinho agora, que tem que ter tanto perseverança quanto paciência, tá? Então, às vezes, a evolução, ela chega, talvez não no ritmo que a gente queira, mas ela chega, tá? Confie. Beleza, o Mike já deu o spoiler do link. Exigência nas avaliações? Sim, sou exigente, tá? Então, qualquer ideia, tentar dar o seu melhor, e aí eu entendo que isso vai variar muito de pessoa para pessoa e de acordo com o período da disciplina, tá? Dada a realidade de cada um de vocês, mas tentar sempre buscar o melhor, tá? Então, nesse sentido de evolução, de esforço, e depois, por consequência, os resultados virão, tá? E eu digo resultado tanto do resultado final do trabalho do desenho, como também, consequentemente, a nota, tá? Então, se esforçar. As avaliações são baseadas em temáticas, tá? A disciplina é distribuída por temas. Depois eu vou estar compartilhando o plano de ensino para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o semestre todo ele é subdividido em temas, nessas temáticas, onde nesses períodos vamos trabalhar com determinadas temáticas e cada uma delas exercícios específicos para treinar essas temáticas. Então, se esforçando, não tem problema. De uma maneira muito simplificada, tá? Quem participar da disciplina, realizar os exercícios, entregar, dificilmente não vai ser aprovado, tá? Então, eu diria que tem chances de não ser aprovado muito pequenas, tá? Principalmente se a qualidade estiver muito comprometida, mas no geral, alunos que têm esse perfil, tá? Que acompanham as aulas, que fazem os exercícios, geralmente é aprovado, não tenho grandes problemas em relação a isso. Agora, deixar o conteúdo ficar se embolando, tá? Isso virar uma bola de neve, não acompanhar, atrasar entregas, aí realmente fica mais complicado. Renovar o olhar, tá? Então, pensem como um semestre experimental. Então, mesmo para quem já desenha, para quem já tem uma experiência um pouco maior com o desenho, algumas coisas é aquela história que eu escuto muito essa frase. Não é o jeito que eu faço, não é o jeito que eu faria. E eu entendo completamente, mas se deem uma oportunidade de experimentar. Não quer dizer que vai ser um método inovador, que vai agregar muito no desenho de vocês, mas se deem essa oportunidade de experimentar. Depois, no futuro, se realmente ver que aquilo não está sendo interessante para o meu método de trabalho, beleza, descarta, sem problema. Mas pelo menos você teve essa oportunidade de falar: olha, eu testei, me esforcei, realmente dediquei aquilo e infelizmente não funcionou para mim. E isso vai acontecer, tá? Não se sintam frustrados. Porém, é aquela história, não vamos forçar resultados, né? Ah, estou tentando aqui, tá vendo? Mas aquela má vontade. Então, se você realmente persistir e ver que não está se adaptando àquele método de trabalho, beleza, até por isso a gente faz rodízio de técnicas e ao longo do semestre vocês vão vendo o que vai funcionando ou não para vocês. Deixa eu ver aqui se eu peguei. Quanto ao referencial teórico, eu não entendi direito a pergunta, tá? Tem como complementar, por favor? Se for da estrutura das aulas, tá? Básica. Ah, então, referências bibliográficas eu tenho aos montes. Eu posso passar para vocês várias, mas eu deixo até complementar. Todas as aulas, sem exceção, tá? Eu indico alguns livros, eu mostro alguns conteúdos, eu discuto até o conteúdo teórico, né? Apesar de ser uma disciplina prática, a gente vai ter alguma parte da teoria. Mas é importante reforçar o seguinte: não interessa necessariamente muito. Não que não seja importante, com certeza é importante, tá? Essa parte da estrutura da teoria em si. Peraí, deixa eu só intervir aqui. Aí, pode deixar que eu vou atuar aqui. Eu estou sendo implacável, estou multando todo mundo. É o educadamente, cala a boca! É, basicamente assim, desenho como um todo, e aí a disciplina aqui em si, né, ela é uma disciplina prática. Então a gente pode acompanhar teorias, eu acho que são importantes, inclusive. Eu vou estar passando alguns livros, algumas indicações para vocês. Vamos ter espaços colaborativos para vocês passarem também. Eu acho que essa coisa de retroalimentação é fundamental. Tem alguns livros tradicionais, com certeza tem, eu diria assim, que é o famoso o pai de todos, né? Aquele que são os grandes alicerces do desenho, com certeza tem.
Mas eu digo até por experiência própria, não adianta vocês ficarem só nessa parte de ler os livros aos montes, e aí pode empilhar livro, o que for, tá? E não praticar. Então, dificilmente vocês vão ver resultados, tá? Então, como eu disse, é uma disciplina prática, a gente vai ter que pôr muita mão na massa. Não é errado, pelo contrário, quanto mais vocês puderem procurar material para se aprofundar, sempre é bom. Eu vou compartilhar alguns com vocês e, como eu disse, eu gostaria que fosse algo colaborativo, para que vocês também compartilhassem o material que vocês acompanham, mas vai chegar uma hora que a gente tem que treinar, tá? Se não realmente colocar a mão na massa, a gente não evolui muito. É aquela história. Você pode ter um aprendizado muito grande na teoria, mas na hora da prática realmente acaba falhando, tá? Justamente por falta de prática. Então é questão de praticar o desenho como um todo. Não, sem problema, Débora. Tranquilo. Não estou com ressentimento nenhum. A galera que. É só porque realmente atrapalha, tá? Quando compete o áudio, mas não. Fiquem tranquilos. Muito bem. Então, alguns acordos, né? Então, já queria deixar claro algumas coisas e até, na verdade, amarrando essa parte do referencial teórico, promessas que eu não farei na disciplina, tá? Trazer a pessoa amada, não é comigo. Acertar os números do Mega Sena, adoraria. Então, me chame de egoísta, mas se eu soubesse, eu mesmo acertaria, tá? Ensinar a desenhar. E essa última eu vou explicar especificamente, tá? Espera que eu já falo depois da estrutura aqui. E aí fala, miserável, né? Então, assim, pô, o infeliz não quer ensinar a desenhar, né? Deixa eu tentar explicar, tá? O que eu não gosto é demagogia. Então, tentar explicar o sentido da coisa é o seguinte. A disciplina como um todo, em nenhum momento eu quero ensinar a forma como eu desenho. Então, pelo menos não é algo que eu busco, tá? Nos anos que eu venho lecionando desenho, eu não acredito que seja a melhor forma de abordagem, até porque a forma como sim, eu desenho, tá? Então, dando spoiler, sim, eu desenho. Eu sou um professor de desenho que desenha. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu desenho. Mas eu não acho que seja o melhor método de mostrar a forma como eu desenho. Mesmo porque a forma como eu desenho é muito particular. Ela foi construída ao longo dos anos algo que funciona para mim. Então seria muito egoísta e até de certa forma arrogante eu dizer que todos vocês, então uma turma de 60 alunos ou mais, todos deveriam desenhar da forma como eu desenho. Então funciona para mim, tá? Talvez funcione com alguns de vocês, talvez até se eu der sorte com boa parte de vocês, mas dificilmente com todos. Dificilmente mesmo, tá? Então qual que é a ideia, tá? O que eu gosto de trabalhar é o seguinte: eu apresento algumas técnicas de desenho, e aí, nesse sentido, já queria deixar claro o seguinte: eu entendo que é uma disciplina obrigatória. E por virtude disso, dessa construção, né, alguns entraram no SMD com esse perfil. Que legal, vou ter uma disciplina de desenho, eu adoro desenhar. E, mais uma vez, da demagogia. Vamos ser sinceros, né? Tem uma galera que odeia desenhar que está aqui também. E assim, eu estou sendo obrigado, é uma disciplina obrigatória, eu tenho que fazer, tenho que passar. É fato, eu sei, eu entendo. E, ao mesmo tempo, tem que deixar claro que é uma disciplina que busca ser interessante para esses dois perfis. Então, para a galera que quer e gosta de desenhar, e para a galera que não gosta de desenhar, porém vai ter que desenhar, fato. E aí, nisso, o plano de ensino é pensado de trabalhar alguns fundamentos de desenho que servem, diria, servem para a vida nessa parte do conhecimento. Não que necessariamente vocês vão exercitar isso, então alguns vão fazer pela obrigatoriedade da disciplina e depois de aprovado na disciplina nunca mais vão querer desenhar na vida, justo, porém vocês vão ter esse conhecimento dos fundamentos. Isso vai sempre auxiliar vocês. Então quando vocês executarem um jogo, seja o que for, vocês vão ter essa base do conhecimento porque vocês já vivenciaram isso uma época da vida de vocês. Talvez não mais, nunca mais revisite aqueles exercícios da aula, porém é algo que vocês passaram por isso. Então essa é a ideia, tá? E aí, qual que é a ideia? Voltando, não é o meu método de desenhar, tá? Mas é um apanhado de técnicas de desenho, e aí, como eu disse, são coisas que não foram criadas por mim, mas tem nos livros, tem em alguns vídeos, algumas videoaulas, enfim, vocês vão achar por aí, até porque são coisas muito básicas, mas que a gente vai trabalhar de certas formas, de alguns exercícios muito específicos, tá? Para tentar assimilar esse conteúdo. Então, mais ou menos essa é a ideia, tá?
Como eu disse, é uma relação tem que ser recíproca, tá? Ou seja, eu necessito que vocês me ajudem e vice-versa, preciso de muito treino e dedicação, tá? Então, todas essas partes práticas que eu vou estar passando, preciso que vocês se esforcem, tá? Senão a coisa realmente não anda. Confiança recíproca, total. Desenho. Peraí, deixa eu pegar. Hallowell é o autor do livro A Mão Livre. Sim, inclusive é um livro já um pouco antigo, tá? Mas é um excelente livro. Depois dê uma comparada. Desenho não é especificamente algo que eu quero trabalhar, mas vou tentar tirar proveito para o design. Sim, justamente é aquela história. É uma disciplina obrigatória, né? Vocês têm que passar por isso. E isso vale para todas as de primeiro semestre. Então, dependendo da vertente de vocês, né? Alguns vão se aproximar mais dessa disciplina, outros de outra. Isso é normal e é esperado. Mas é aquela história, já que eu estou sendo obrigado a fazer essa disciplina, por que não tentar tirar o melhor proveito, tá? Eu sei que parece um pouco livro de autoajuda, mas é a nossa realidade, né? Então vamos tentar trabalhar isso da forma menos traumática possível, né? E aí cabe tanto o meu papel quanto do Mike tentar ajudar que esse processo seja menos traumático. A disciplina como um todo, tá? Ela trabalha essa jornada do autoconhecimento. Então, é fato, tá? Então, vocês vão passar por uma jornada que, como eu disse, seria muito arrogante da minha parte mostrar o meu método, eu posso mostrar sem problema nenhum, mas não, nenhuma garantia que isso vá funcionar para vocês, tá? Funciona para mim, mas é o meu método. Mas justamente vocês vão administrando o que está sendo legal ou não para vocês. Então, essa jornada do autoconhecimento vai vir muito tentativa e erro, tá? Vocês vão experimentar, mais uma vez, estejam abertas a essas novas experiências, vão experimentar e vão administrando o que funciona ou não. Ah, isso deu certo, legal, vou manter. Ah, isso não foi muito legal, jogo fora. Basicamente isso, tá? Ao longo de todo o semestre. Treino. Não tem jeito, tá? Disciplina prática. Treinar. Você aprende a desenhar desenhando. É o maior clichê de todos, mas é uma das grandes verdades que eu vejo ao longo desses anos ensinando desenho. Então é uma verdade que ela se repete muito, tá? É algo que eu friso muito isso, mas que se mostra verdadeira. Então eu vejo muita evolução justamente daqueles que se dedicam. Então, quem se dedicar à prática do desenho, logicamente, para quem tiver um interesse maior também, acaba ajudando. Então, vai acabar se desenvolvendo mais do que aquela pessoa que simplesmente tenta absorver os conteúdos. Ah, mas eu assisto um monte de vídeo no YouTube. Legal, com certeza você deve pegar uma dica ou outra que são muito boas. Mas se você não coloca isso em prática, se perde, tá? Infelizmente. Calma, a gente chega lá. Vamos terminar desenho 1 primeiro, depois a gente vai para desenho 2. E reforço, tá? Preciso da ajuda de vocês. Então, nessa parte de confiança aí, vamos nos ajudar, né? Muito bem. Uma outra barreira, tá? E tentar desmistificar isso também. Impeditivos, tá? Estamos inseridos em desenho 1, mas infelizmente isso não está rolando para mim. Por quê? Né? Vamos tentar investigar isso. Os famosos mas, né? Mas, eu não sei desenhar. Beleza, ok. Não tenho problema em relação a isso, tá? Já já vou explicar. Eu só quero programar. Se deu mal, deveria ter entrado na computação. Então, aqui no SMD, sim, você tem que participar das partes de mídias também. Então, infelizmente, não sou eu, tá, que quero acabar com os sonhos de ninguém. Não me entendam mal. Mas se você quiser só programar, você está no curso errado. Eu acho que eu errei de sala. Eu era para eu estar assistindo outra aula. Acontece, tá? Principalmente agora no remoto, isso acontece demais. Eu não tenho dom. Então, isso eu escuto muito, né? Ah, tem pessoas que já nascem desenhando. Até onde eu me lembro, pelo menos os berçários que eu visitei, eu nunca vi nenhum bebê desenhando, tá? Então, eu não sei até onde isso é uma verdade absoluta, que a gente já nasce sabendo. Então, talvez uma certa idade, né? Depois que pegar a coordenação motora, mas que nascer desenhando não é uma verdade, tá? Então, nascer chorando, sujando a fralda, beleza, mas desenhando, até hoje eu não vi, tá? Pelo menos, se você for considerar desenho, né? Quando você aquela carimbo que você faz com o pé, e sim, todo bebê faz, né, o teste do pezinho, aquela coisa toda, mas não é uma prática tão normal. E aí a parte do dom, tá? Eu queria tentar desconstruir isso, que algumas pessoas se acham que não são dignas de desenhar, né? Isso eu acho interessante. Então, foi um dom que eu não fui agraciado.
Então, é aquela história. Eu tenho outros domínios, eu sou muito bom em matemática, eu sou muito bom em contar histórias, eu sou muito bom em língua portuguesa, ciência, biologia, porém desenhar não é comigo. Então, parece que, como um personagem de RPG, né, que a gente foi construindo as skills, né, então chegou lá os meus pontos de atributo, eu gastei tudo, sei lá, em simpatia e acabei não colocando nenhum ponto para desenho. Então, não sei, é um negócio um pouco estranho de pensar dessa forma, né? Pessoas que não têm essa capacidade, né? E aí eu vou tentar explicar melhor nisso também, tipo, esse impeditivo, tipo, eu não sou capaz, eu não consigo fazer algo. Vamos tentar desmistificar isso também. Muito bem. Então, algumas pessoas já consideram que a gente já nasce com um conjunto de habilidades já previamente prontas. Então, a pessoa ela canta bem porque ela canta bem desde sempre. Então, a pessoa joga bola muito bem porque ela joga bola bem desde sempre. Então, parece que é algo que já está incorporado no seu DNA, tá? Então, nós seríamos privados de escolha, porque afinal o nosso código genético já trabalha toda essa base de conhecimento, o qual a gente não poderia fugir. Então, isso já viria construído na própria pessoa, ou seja, se eu cheguei neste mundo com a habilidade de desenhar, eu não posso trocar. Tá, mas eu gosto muito de cantar. Ah, não, mas o teu dom é desenhar, você não vai poder cantar. Então, eu encaro isso muito frustrante, né? Porque, primeiro, você não tem um livre-arbítrio, né? Então, você não pode escolher aquilo que você gostaria de executar, porque você já foi predestinado a uma atividade, seja ela qual for, e isso automaticamente te limita a outras. Ou seja, parece que se uma pessoa gosta de cantar, ela não pode jogar bola, ela não pode desenhar, sabe? Ela tem que ser limitada àquela coisa. Então, isso também é um pouco estranho. Quando você tenta elevar isso a um nível, por exemplo, eu sempre gosto de citar atletas olímpicos, por exemplo, que você dedica assim a boa parte da tua vida àquela atividade específica. Aí eu já diria que é uma outra coisa, tá? Então, quando você se dedica a uma atividade, uma prática esportiva, por exemplo, então você pega a ginástica olímpica, que você vai desde criança, você talvez demonstre uma aptidão, e aí sim, eu entendo, mas que você é condicionado para aquilo, né? Então são treinos muito rigorosos, treinos intensos para tentar chegar num nível de perfeição. Perfeição que nunca é atingida por ninguém, tá? Mas você tenta focar naquilo. Então isso já é uma outra história, tá? Então já diria que é um atleta de performance, tá? Que você está tentando realmente chegar num limite da coisa. Isso é uma outra história. Mas tem coisas que também são muito curiosas. Eu vejo isso muito no futebol, por exemplo. Quando você vai pegar um menino que cresceu jogando bola na rua ali, totalmente descompromissado, e depois ele seguiu para essa carreira profissional e hoje é um atleta muito bem pago, aquela coisa toda, beleza. Mas você vê que foi algo muito ao acaso. Você fala, tá aí, então tá explicado, é o dom. O cara nasceu com o dom de jogar bola, enfim. Eu prefiro acreditar que assim, está mais associado à questão não só de gosto, sim, ele jogou bola, ele gostava de jogar bola, não faz sentido ele odiar jogar bola e jogar bola todo dia, não faz muito sentido, mas por ter aquela prática específica e ele por estar executando aquilo diariamente, ele foi se aperfeiçoando. Então isso eu considero mais natural. Se você gosta de cantar e você realmente praticar isso, você vai desenvolver essa capacidade. Se você gosta de jogar bola e jogar bola realmente todos os dias, não estou dizendo que você naturalmente vai virar um atleta da seleção, não é isso. Porém, você vai ter um domínio acima da média, pelo menos é esperado, né? Então, sempre tem o caso do perna de pau que vai jogar todo dia e continua jogando pessimamente. Acontece, mas isso é uma outra história. Mas, enfim, nessa relação de você ter uma prática, seja ela qual for, e você dedicar tempo e dedicação a ela, é esperado que você se desenvolva naquilo. Se você vai levar isso para o âmbito profissional, é uma outra história. Mas justamente o ponto é que, se você se dedicar àquilo tanto tempo quanto esforço, espera-se que você vá se aperfeiçoar, seja o que for, tá? E isso é considerado um aprendizado que você pode levar ao longo de toda a vida. Sim, eu entendo que ao longo dos anos a gente vai tendo menos tempo, nossa carga de responsabilidade vai aumentando, nossa paciência vai diminuindo, enfim.
vai ficando cada vez mais difícil aprender coisas conforme você vai se tornando mais velho, porém, não é impossível. Ah, eu nunca fiz, sei lá, inglês até hoje, mas eu preciso aprender, é importante. Eu ainda tenho chance de aprender? Claro que tem. Mais uma vez, ingredientes essenciais: dedicação e esforço. Ah, quero aprender a tocar violão. Ainda é possível? Sempre é. Dedicação e esforço. Ah, quero aprender a desenhar. Não foge da regra, tá? Dedicação e esforço. Ah, mas será que eu vou ficar um dia tão bom quanto tal pessoa? Nunca se sabe. E até como a gente estava comentando na disciplina anterior, por que você necessariamente tem que se tornar tal pessoa? Então, o interessante, na verdade, é você se destacar como você mesmo. Então, você não viver à sombra de alguém. Então, é importante ter essa parte de você ganhar a tua própria voz, né? E isso no desenho também. Muito bem. Seguindo, tentando desmistificar, né, do desenho é um dom ou não. Então, tentando separar as coisas, eu não enxergo como essa atividade mágica, tá? Então, na verdade, esse texto não é meu, tá? Tá até no rodapé ali onde vocês podem acessar isso, mas enfim, eu não gosto dessa coisa que você é agraciado ou não com uma determinada capacidade, mas eu gosto de puxar muito a questão da paixão, determinação, disciplina, logicamente acompanhado de muita prática. E eu gosto de separar muito também perfis, tá? Eu enxergo, e não me entenda mal, tá? Eu enxergo uma pessoa talentosa, com certeza tem. Então, não são raras as vezes que, principalmente a gente pega nos ensinos fundamentais, a gente vê perfis de crianças diferenciados, né? Então, essa pessoa tem um perfil mais ligado a tal área, essa outra. Completamente natural, tá? E com isso, eu queria tentar separar as coisas. Não é porque você tem um talento em uma área que isso necessariamente já te garante algo. Então, vou tentar separar também da seguinte forma. Você pega uma pessoa, por exemplo, que é talentosa no desenho. Então, a pessoa, quando era criança, desenhava muito bem. Mas se ela não se dedicou ao longo desses anos todos, e por outro lado, na mesma época, tinha uma outra criança que não era tão boa no desenho, porém ela tinha muito essa questão da paixão e da persistência, se considerar que ao longo desses anos ela se esforçou, não arrisco a dizer que hoje aquela pessoa talentosa que não trabalhou mais com isso, simplesmente tinha aquele talento na época, hoje está lá, com certeza ela tem alguma aptidão, com certeza tem, mas provavelmente essa pessoa que se dedicou ao longo de todos esses anos conseguiu avançar muito mais, como qualquer outra atividade prática, tá? Então, aquela história, ela tem o dom da música, então você vê que está ali na prática, legal, mas se ela não treinar todos os dias ali, não vai evoluir, tá? E no desenho não é muito diferente. Fiquem à vontade para concordar ou discordar. O trabalho duro derrota o talento natural, se você não for o protagonista. Aula de amor próprio no desenho. Então, na verdade, assim, mais do que querer ser um coaching, tá? Então, é aquela história, vamos fazer um coaching de desenho, né? Confie em você mesmo. Então, o herói está dentro de você. Persista, desista, resista. Então, na verdade, seja o protagonista da tua própria história. Então, soltar esses clichêsões, sabe? Claro, posso fazer, mas no fundo, eu acho que assim, e isso vai soar bastante clichêzão também, mas é verdade, tá? Eu acho que o primeiro fator do sucesso ou fracasso é se a gente está acreditando realmente naquilo que a gente faz. Pode parecer, como eu disse, muito clichêzão, tá? E aula de autoajuda, mas eu confio muito nessas palavras. E uma coisa assim, entender essas palavras como uma verdade, uma outra coisa é levar essas palavras para a vida, tá? Eu diria que são coisas distintas. Então, sim, eu entendo o poder dessas palavras, eu acredito que elas são verdade, mas eu sei o quanto que é difícil você encarar isso para a tua vida. Então, pronto, a partir de agora, o professor falou, eu vou tentar levar isso para a minha vida, realmente confiar naquilo que eu faço e pronto, agora eu vou ser o herói, vou ter o sucesso. Então, vem a vida, te dá um soco na cara e quebra teu nariz, né? Então, acontece, tá? Acontece, mas e não pode ter esse espírito derrotado também, aquela história, tá vendo? Então, pô, a vida me deu um soco na cara, eu quebrei o nariz e era isso, né? Fim. Rola o letreiro, né? Acabou o filme. Não dá, tá? Então, assim, a vida tem os desafios. Então, não é um jogo para ser jogado no modo fácil, né? Infelizmente. Então, mas ao mesmo tempo, você pode encarar de diversas formas.
Você pode encarar esse desafio sempre no sentido de motivação, então é algo que não está sendo fácil, mas de certa forma eu me motivo para continuar, ou simplesmente pode assumir que não é para mim mesmo, acabou. Mas eu diria que nessa visão, como eu disse, as palavras são muito mais fáceis de ser encaradas do que a realidade, mas você encara simplesmente essa parte na primeira dificuldade, simplesmente desistir, dificilmente você vai avançar em alguma coisa, né? Porque as dificuldades elas vão existir para tudo, tá? E para todos. A gente pode até não acreditar nisso. É sempre aquela história da grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Sempre dá esse parecer que a vida dos outros é mais fácil, enfim, minhas dificuldades são maiores que as dos outros, e de algumas pessoas realmente são, tá? Eu não posso negar, então, tanto para mais quanto para menos. Então, tem pessoas com a vida um pouco mais fácil, tem pessoas com a vida muito mais difícil. Mas o que vale é a nossa realidade, tá? Então tem que encarar e se esforçar. E como eu disse, no desenho como um todo, o, a recompensa chega, tá? Mas ela exige muita determinação e esforço. Não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir, mas para quem for persistir, tenha paciência, tá? Os resultados virão com certeza. Tá aí as comparações aí. CR7 mais Messi, assim por vai. Muito bem. Então, opiniões, tá? Fiquem abertos aí a concordar ou discordar. Fiquem à vontade. E aí tentar explicar um pouco da coisas que acabam facilitando o processo do aprendizado e coisas que me atrapalham um pouco na disciplina, tá? E eu queria deixar um pouco claro isso. Eu não vejo problema, tá, nos alunos que sabem desenhar e os que não sabem desenhar. Então, temos esse perfil aqui na disciplina, tá? Vamos ter os que sabem já desenhar, os que não sabem. Eu não tenho problema em relação a isso, tá? Tento lidar da melhor forma com os dois tipos. Então, para quem não sabe, eu particularmente acho que é interessante, porque tudo acaba sendo uma novidade e sempre um aprendizado muito grande, né? E ao mesmo tempo, para quem já sabe, não pode ser algo tedioso, né? Então não pode ser algo chato, maçante, porque afinal tem que contar com uma novidade, tem que agregar para essa pessoa também. Então tem que agradar esses dois tipos de público, tá? E, obviamente, quem tiver nessas linhas tênues entre um e outro, então também tem que ser algo interessante. O que acabo tendo problema maior é o seguinte: com outro tipo de público. Então, tem os que querem desenhar, beleza, esse perfil que eu busco, tá? Agora, o mais complicado para mim, indiferente se você já sabe ou não desenhar, é justamente os que não querem desenhar. E isso acontece às vezes, tá? Então, tem o que não sabe desenhar e que não quer, isso é complicado. E às vezes tem o que já sabe desenhar, de certa forma, ele encara que aquilo que ele sabe já é suficiente, o professor não sabe de nada e não vai agregar nada para a minha vida, e cria um bloqueio, tá? E isso acaba sendo complicado. Então, esses perfis é o que eu acabo realmente tendo problema. As pessoas acham que, mas eu não sei desenhar, então talvez eu não me dê muito bem nessa disciplina. Como eu disse, eu não tenho problema nenhum com quem não sabe desenhar. Pelo contrário, eu diria que quanto menos você sabe, mais aberto a experiências novas você vai estar. Agora, quem realmente não quer desenhar, e para mim tanto faz se você já desenha muito, desenha pouco, acaba sendo complicado. Então, a gente acaba criando algumas barreiras. Vamos tentar evitar esse perfil na disciplina, tá? Então, vamos lá. Já que estamos nessa, vamos tentar fazer da melhor forma. Pacto com vocês. Então, vamos lá. Pacto de dedo mindinho, né? Quem conhece sabe que é o mais sagrado de todos. Comprometem o desempenho na disciplina, tá? E eu estou falando, são coisas bastante óbvias, mas não custa reforçar, tá? Não acompanhar os conteúdos das aulas. E eu entendo que temos um modo síncrono e assíncrono, então nem todos vão poder acompanhar no modo síncrono. Tranquilo, pegue ao longo da semana, veja ter um melhor dia, um melhor horário, mas tenta reservar pelo menos semanalmente um tempinho para ver o que foi visto naquela semana. Eu não digo que é algo obrigatório, porém é importante, porque se você for deixar o conteúdo dessa semana para a próxima semana já tem um conteúdo novo e assim por diante, ou seja, vai acumulando. E mais cedo ou mais tarde vai chegar uma atividade para entrega. Atividade para entrega que leva em consideração que você já saiba esses conteúdos. Então vai chegar um momento que, pô, tem atividade para entrega, não acompanha os conteúdos, o negócio vai se embolando, desanda, tá? Então, quanto mais vocês puderem, eu sei que a vida está muito puxada para alguns de vocês, alguns muito mais do que para outros, mas entendam o seguinte: tentem reservar tal mínimo que seja durante a semana, acompanhem o conteúdo, tá? Em caso de dúvidas, tirem dúvidas, enfim, não deixe isso acumular.
Não realizar as atividades. Como eu disse, é uma atividade prática, tá? Ou seja, são trabalhados exercícios. Ao não realizar esses exercícios, não vale nota, não vou fazer. Beleza, como eu disse, não vale nota, não vai te prejudicar naquele momento. Mas vai te prejudicar justamente porque você não está treinando. Já disse e reforcei hoje algumas vezes, vou falar mais uma. Desenho é prática. Se você não estiver praticando, você não vai evoluir no desenho. Se você não evoluir no desenho, você não vai ter qualidade naquilo que você faz. Se você não entregar algo com qualidade, tua nota também não vai ter qualidade, e assim por diante. Não desenhar. O nome da disciplina é desenho, né? Então acho que já está subentendido que vamos ter que desenhar. Então, para quem odeia, tá? Segura. É um semestre, tá? Então aguenta firme. Passa. Então, tudo na vida passa, vai passar, tá? Então, aguenta firme, segura esse semestre aí. Eu sei que vai ser algo a contragosto, mas faça. E é engraçado, não são raras as vezes que eu tive perfis de alunos que tinham esse entrave, tinham essa objeção ao desenho, e não é que ao longo do semestre eles acabaram pegando gosto pela coisa, tiveram até alguns doidinhos que chegaram até fazer desenho 2 depois. Então, por que não, né? Vamos testar, vai que, né? Vai que pega gosto pela coisa, vai saber. Não demonstrar interesse, isso é complicado, tá? Isso eu diria que mina qualquer disciplina, por melhor que seja, pelo contrário, até compromete o ritmo das aulas. Então, ver uma turma desinteressada derruba, tá? O ritmo vai lá para baixo, é aquela coisa que você vai absorvendo, então, aquela história de bad vibes, né? Então, se o negócio não está andando para a turma, isso acaba refletindo no professor, enfim, fica aquela aula que é um saco, não anda, não desenrola e vai se arrastando para todo mundo. Então não é legal, tá? Vamos tentar fazer isso interessante. Porque quem faz desenho é doido? Não, eu diria que doido é o cara que entrou em desenho 1 odiando, depois, quando ele menos percebeu, ele descobriu que, ó, desenho é legal. A ponto até de ele tomar gosto pela coisa e fazer desenho 2. Não que ele seja doido, pelo contrário, ele me garante um emprego. Então ele é uma pessoa muito legal. Não se esforçar. Não se esforçar está diretamente relacionado ao interesse, tá? Então é aquela história. Teve até uma outra disciplina muito curiosa que a aluna colocou toda a carga de responsabilidade do professor. Eu achei sacanagem porque ela não colocou nada no monitor, né? Ela colocou só no professor. Então ela falou: a responsabilidade é do professor. Não, não me entendam mal, tá? Eu tô aqui para ajudá-los. É o professor, né, que tá dando a aula, né? Ela tava falando das aulas, né? Não, sacanagem, pô, porque assim, eu me vejo muito como mestre dos magos. É aquela coisa que eu vou dando dicas muito genéricas e quando vocês mais precisarem de mim, eu vou desaparecer. E aí quem vai estar presente é o Mike, pô. Então Olha aí. segue a mesma lógica. E eu achei engraçado que assim, o meu sucesso ou fracasso na disciplina vai ser culpa do professor. Eu falo, não, pô, não me põe nisso não, porque quem garante? Então, assim, Não me culpe não, olha aí. se alguém tem a culpa aqui é o Mike, porque é, é injusto, né? É injusto você colocar uma figura, né, responsabilizar alguém pela tua falta de esforço ou dedicação, né? Eu não fui bem na disciplina porque o professor não presta, sabe? Pode até ser, mas não é uma garantia, né? Então, preciso do esforço de vocês e dedicação, reforçando. Não E cumprir os outra, prazos da disciplina. Oh, fala, diga. não, e outra coisa, né, que a gente sabe que pode acontecer de ter dificuldades no semestre, né, e tal. Assim, falando mais de motivos além do gosto pessoal, né, para não estar fazendo as atividades, alguma coisa assim. Você pode estar passando por um problema naquele mês, naquela semana, sei lá. O importante é vocês comunicarem pra gente, né? Assim, a gente está sempre aberto aqui, né? Se não falar com o professor, pode falar comigo, né? E, assim, se você quiser falar no privado, falar no nosso grupo, falar por e-mail, enfim, um contato vocês escolhem, né? Mas o importante é que haja essa comunicação para ele saber que você não fez porque está passando por esse problema, né? E não porque você não queria fazer, né? E a gente vai procurar uma solução, né, para esse problema, assim,
como contornar essa situação. O que é difícil é quando você está passando por um problema, mas não comenta nada, né? E aí só vai comentar lá no último dia do semestre, né? Aí fica um pouco difícil da gente resolver, né? Nesse momento, né? Mas só mesmo assim para falar que qualquer coisa a gente está aqui para ouvir também, né? Não só para falar as coisas. Perfeito, Mike. E reforçando justamente a ideia do diálogo, né? Então, ele é fundamental. E o que a gente pede, na verdade, que não é nada demais, é que vocês consigam expor isso na medida do possível. Então, não vão empurrando isso ao longo do semestre, tá? Até porque chega um momento que não é má vontade, mas realmente a gente não tem mais tempo hábil de tentar contornar aquelas dificuldades. Então, quanto antes puxar a gente para uma conversa, aí fiquem à vontade, tá? E aí tem os diferentes canais que nós vamos passar para vocês, mas além disso, as pessoas, tá? Se por acaso alguém não sentir a vontade de se comunicar diretamente comigo, ou até eu for a razão do problema, pode contactar o Mike, tá? Sempre procure um de nós dois, tá? É importante isso quanto antes, para que isso seja resolvido da maneira mais breve possível, a gente conseguir integrar o aluno, a aluna, em relação a essas dificuldades que está passando ao longo do semestre. A gente sabe, tá? E aí tá aí o nosso modelo de aula remota, que já mostra que o nosso cenário atual não é o mais tranquilo, tá? Então a gente tem isso em mente e, por consequência, a gente quer tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. É algo muito adaptativo, tá? Apesar de a gente já ter feito isso nos semestres anteriores, mas algumas coisas a gente ainda está acostumando, a gente está adaptando e cada turma tem um perfil bastante diferenciado. Com o de vocês não vai ser diferente, tá? Então, se não está rolando determinado aspecto, alguma atividade, alguma coisa que aconteceu na aula, nos procurem, tá? Então, tanto eu quanto o Mike, nós dois, à vontade, e a gente vai tentar contornar a dificuldade, seja ela qual for, tá? Ai, que bonito essa apreciação de ambas as partes aí, minha e do Mike. Então, a gente vai explicar um pouco, até aproveitando aí a fala do Francisco Bruno, né? A gente vai estar mostrando depois, mas sim, já dando spoiler, a gente pretende sim trabalhar com Discord, tá? Como ferramenta de apoio. E depois já vou mostrar melhor essa parte burocrática, né, das ferramentas, mas sim, a gente vai tentar manter um padrão, tá? Eu não diria que todos, mas boa parte dos professores do primeiro semestre vão assumir essas ferramentas, o que acaba ajudando, tá? Até porque cada um utilizar uma também acaba bagunçando, né? Muito bem, seguindo. Esforço e dedicação, né? Acho que isso já está entendido, não vou ficar reforçando muito isso. Atitudes necessárias, tá? Então, aquela coisa, pré-requisitos. Pô, mas não tinha pré-requisito numa disciplina de primeiro semestre? Sim, mas a ideia, assim, do perfil, né? Então, um perfil que seria interessante a pessoa assumir. Estar disposta a aprender. Fato, né? Estamos aqui, vamos tentar fazer um negócio legal, abrir a mente para novos conhecimentos, vão vir coisas novas, tá? Então, espero que possa agregar a cada um de vocês. Determinação e esforço, isso acaba se repetindo, mas é porque é bastante importante. Pô, mas só tem cobrança, né? Não tem vantagens? Tem vantagens. Então, coisas que vocês podem levar para a disciplina ou até mesmo para a vida. No pior dos casos, aquela conversa de bar, né? Ou às vezes até aquela coisa de formando, falar, eu odiei aquela disciplina, mas vai virar história para contar para os filhos, para os netos depois, né? Ah, lembra aquela disciplina que eu odiei na universidade? Sim, vovô, você fala isso toda vez. Enfim, vale como história. Estimular o raciocínio visual, então isso é importante. Trabalhar o desenho como uma linguagem, tá? Então isso é importante. Desenvolver habilidades ligadas à criatividade e percepção, mesmo que de forma indireta, mas sim, vai acabar contribuindo. Enxergar o mundo com outros olhos, então é aquela história de renovar o olhar, então sim, isso pode acontecer também. Conseguir buscar soluções gráficas através dos conhecimentos adquiridos. Linguagem, tá? A forma de pensamento, você estruturar isso num raciocínio visual, não necessariamente no textual. Permitir se comunicar visualmente, justamente associada à fala anterior, tá? Trabalhar o desenho como uma forma de linguagem. Então, sim, a gente vai transformar isso numa potencialidade para cada um de vocês. E aí cabe a cada um de vocês decidir se vocês vão seguir com isso ou não. Regrinhas para a disciplina, mas também para a vida, né? Aquela coisa intrometido que sou, vou dar alguns conselhos que podem servir ou não para cada um de vocês, sugestões que eu diria que não vão atrapalhar na vida, tá?
que podem funcionar durante ou depois da disciplina. Humildade, tá? Humildade sempre é bom. Ninguém sabe tanto que não possa aprender ou tão pouco que não possa ensinar. Eu queria, de certa forma, estimular cada um de vocês, tá? Não, como eu disse, não sei o quanto vocês já se conhecem, mas que vocês tenham uma determinada liberdade para poder se expressar durante a aula, tá? Então, nenhuma pergunta é tola o suficiente. Algumas são, mas a gente respeita. Mas façam, tá? Não deixem de fazer a pergunta, é importante. Então, eu prefiro que vocês façam uma pergunta que seja uma resposta bastante óbvia do que simplesmente não fazer a pergunta. Então, isso desde que ela seja apropriada, logicamente. Mas que isso acaba contribuindo para o aprendizado, tá? E às vezes fala, mas eu não sei se alguém já perguntou isso. Depois a gente vai estar explicando também do Discord, por exemplo, o quanto que o caráter colaborativo pode auxiliar para o aprendizado de cada um de vocês. Paciência, tá? Então, como eu disse, o ritmo de cada um de vocês acaba sendo diferenciado. Para alguns, talvez chegue antes, para alguns, nem tanto. Eu diria, é igual quando você faz uma importação dos Correios e para em Curitiba. Para alguns, acaba mandando antes, para alguns depois, para alguns nunca chega. Então, é fato, tá? Assim como na vida. Então, alguns ensinamentos podem demorar mais. Então, tenham paciência, tá? Mas eles virão. Então, confia, tá? Eles vão chegar, cada um tem o seu ritmo diferenciado. Eu entendo que alguns vão ter facilidade frente a alguns desafios, para outros nem tanto, mas persistência, tá? Persistência e paciência, perseverança, continua se esforçando que os resultados vão chegar. Malditas taxas, sim. Quem nunca, né? Quem nunca foi barrado? É mais de 9 mil, pô. Demais considerações. Mesmo com a distância, né? Então, estamos nesse formato remoto, a gente vai tentar utilizar, e eu vou entrar já mais pontualmente já sobre as ferramentas, mas vamos tentar utilizar os recursos digitais para tentar aproximar. Então, sempre dar essa ideia de grupo, né? Tentar reforçar que estamos inseridos numa sala de aula, mesmo que virtual, e estamos interagindo com a nossa turma. Então, mesmo que cada um à distância no seu próprio canto. Então, essa é a ideia. Além disso, vamos tentar tornar os nossos espaços em lugares legais, tá? É aquela história. Vamos conviver, mesmo que virtualmente. Então, vamos tentar trabalhar um ambiente que seja legal para todos. Fortalecer o diálogo, eu gostaria de reforçar isso, tá? Eu sou um professor que eu tento deixar, pelo menos na medida possível, esse diálogo, essa conversa, tá? Então, eu acho que isso é importante para essa coisa recíproca entre aluno e professor e vice-versa. Não tem ninguém acima de ninguém, então volta aquela questão da humildade, tá? Não ter vergonha de expor as dúvidas, isso é importante, mas também é importante respeito aos colegas, tá? Então, para às vezes encorajar um ou outro, ele tem que se sentir num ambiente seguro e tem que se sentir confortável da fala dele. Então, tentar realmente respeitar as diferenças de cada um, até no aprendizado, na velocidade de aprendizado, mas para isso justamente tornar um ambiente que seja interessante para todos. Nossa turma não existe concorrentes, tá? Isso eu não gostaria de ter que reforçar, mas já reforçando, nós somos parceiros, tá? Parceiros de ensino, vamos se ajudar. Não são raras as vezes que nascem, inclusive, parcerias de negócios frente a pessoas que se conheceram no curso e assim por diante, tá? Temos casos de sucesso aí no SMD, de pessoas que se conheceram no SMD, depois, através de alguns trabalhos, conseguiram emplacar em aplicativos, coisas desse tipo, e hoje estão muito bem, obrigado. Sobre o plano de ensino, tá? Eu vou mostrar para vocês depois, posteriormente. A gente tem uma planilha onde são apontados cada um deles. Depois eu vou explicar com mais calma, mas só para vocês terem ideia que temos uma listagem, essa listagem é distribuída por temas. E aí vem a pergunta, né? Uma pergunta que seria até bastante pertinente. Quais exercícios são os mais eficientes e que eu consigo os melhores resultados para o meu desenho, tá? Então, mesmo que eu fosse um personal trainer de vocês, tá? Nessa parte do desenho, é difícil arriscar, tá? Qual o melhor exercício de performance que eu tenho? Então, difícil, tá? A resposta que eu tenho é a mais sincera, pelo menos. Eu não faço a mínima ideia. Não sei. Mas eu tenho um apanhado de exercícios, tá? Que nós preparamos, tanto eu quanto o Mike, nós preparamos aqui para vocês. E a gente vai tentar fazer essa experimentação e vamos torcer para ser algo útil para todos vocês, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia. A gente vai fazer uma disciplina de experimentação e a gente vai testando ao longo do semestre aí coisas relacionadas aos fundamentos do desenho
e de que forma isso pode ser integrado com as outras disciplinas e com a vida de vocês. Tá? Mais ou menos essa é a estrutura. Aulas remotas. Vamos tentar entender essa parte da estrutura, né, do ferramental, coisas desse tipo. Então, o planejamento, tá? Como eu tinha comentado, início, tá? Tivemos a semana zero, é verdade. Então, na semana passada, espero que vocês tenham aproveitado aquela coisa de introdução ao curso, algumas oficinas, coisas do tipo. Início das aulas, propriamente dita, hoje, né, dia 5 de outubro, e vamos até quando? Vamos até dia 10 de fevereiro de 2022, lembrando que teremos um recesso aí no final do ano, para festas, e depois um período de recesso na primeira semana de janeiro, se não me engano, mas depois a gente retoma e vai até fevereiro. Semestre bastante atípico, né, que termina o semestre, termina o ano, mas não termina o semestre, mas sim, negócio ainda meio confuso para a gente. Perguntas e respostas, vamos lá, um bate-bola agora. Modelos das aulas são aulas baseadas em exercícios e atividades práticas, tá? Então vamos praticar ao longo do semestre com as entregas das atividades. As atividades temos datas estabelecidas, tá? Onde vocês vão ter exercícios para treino, simplesmente treinar a técnica, aperfeiçoar a técnica. Exercício de entrega para nota. No caso de notas, sim, eles serão avaliados. E aí essa correção dos trabalhos ela é feita da seguinte maneira. Vai ter uma planilha que eu vou mostrar para vocês. A planilha que talvez eu apresente tudo, mas a parte que alguns só ficam conhecendo no final do semestre, mas eu sempre falo isso no primeiro semestre. Mas vocês vão esquecer, eu vou tentar reforçar ao longo do semestre. Ela possui abas, tá? Essas abas da planilha, elas têm acesso a todas as atividades da disciplina, onde você pode clicar e ver a consideração do trabalho. Por exemplo, atividade 5. Eu entreguei, minha nota foi tanto. Por que eu tirei essa nota? Então tá lá os critérios de avaliação da atividade e tem breves comentários o porquê que você tirou aquela nota. São comentários breves? São comentários breves. Vocês são mais de 60. Se eu ficar escrevendo vários comentários para cada um de vocês, eu não dou conta, tá? Eu passo o semestre inteiro para corrigir uma atividade. Mas enfim, quem tiver dúvida ainda em relação a qualquer correção, só entrar em contato no privado, que aí eu explico com maiores detalhes. Acompanhamento das atividades. Sim, tanto eu quanto o Mike vamos ter as ferramentas de suporte, de apoio, para justamente tirar as dúvidas dos conteúdos de aula, como também das atividades em específico, sempre tentando ajudá-los a executar da melhor forma possível. Então, sempre que for pertinente, a gente vai estar lá atuando junto com vocês para tentar tirar essas dúvidas. Galeria dos Trabalhos, vocês também vão ter um espaço para promover não só trabalhos relacionados diretamente com a disciplina, sim, então eu fiz determinada atividade da disciplina, eu posso mostrar o resultado dela pronta, então vamos ter espaço para isso, assim como também desenhos off-topic, eu fiz desenhos, mas não é para disciplina, eu posso mostrar? Lógico que pode, vamos ter espaço para isso também. Uma outra coisa também, resguardando algumas pessoas mais tímidas, né? A ideia é tentar motivá-los, tá? Para vocês mostrarem os desenhos de vocês, mas para quem tiver esse bloqueio ainda que vai sendo trabalhado ao longo do semestre, falar, olha, eu prefiro não mostrar, tudo bem, a gente respeita e não vamos obrigá-los vocês a mostrarem em nenhum momento. Eu, como professor, tá? Eu vou ter que ter acesso aos desenhos, pelo menos os que valem nota, para avaliar. Mas os demais da sala, apesar que eu sempre reforço o quão legal é esse caráter colaborativo de vocês mostrar as atividades, lembrem, tá? Todos vocês estão inseridos numa mesma realidade, ou seja, é importante vocês compartilharem os desafios que vocês estão passando e os resultados que vocês estão alcançando. Isso serve como motivação para a turma. Então é importante vocês participarem. Mas, para quem não quiser, a gente tem que respeitar também. Integração com a turma, tá? Então, aquela coisa de conversas no geral, tá? Sobre os assuntos da disciplina, alguns assuntos off-topic, assuntos de outras disciplinas. Fiquem à vontade, tá? Pelo visto, vocês já têm um grupo de vocês, legal. Vamos ter o da disciplina também, e aí teremos o espaço também para essa conversa. Tranquilo? Essa planilha, então, ela vai ser compartilhada via Google Docs, tá? Então, vou mostrar mais ou menos a cara dela, pelo menos a prévia, tá? Depois eu vou... Ela está passando ainda por revisão, tanto eu quanto o Mike estamos revisando, mas basicamente é isso, tá? É uma planilha onde vai ter a data, vai ter o conteúdo de cada uma das aulas, tá? Então, por exemplo, dia 5 de outubro é hoje, boas-vindas, introdução ao desenho, é a aula de hoje, e isso vai estar duplicado justamente no SIGA, já já vou explicar um pouquinho mais do SIGA para vocês,
mas todo o conteúdo vai estar lá, vocês vão saber a programação da disciplina, tá? Isso ainda está sendo revisto, a gente vai compartilhar com vocês. E nessa mesma planilha, tá? Vai ter as atividades de notas, avaliações, as notas, as considerações, enfim, tudo organizado lá separado, que depois, mais para frente, a gente pode mostrar de novo, porque provavelmente vocês vão acabar se esquecendo. Das ferramentas oficiais, tá? Então, lembrando, o SIGA, tá? A ferramenta da universidade, lá teremos o cronograma das aulas, o repositório dos conteúdos, tá? Por exemplo, toda a apresentação que eu estou mostrando agora, isso vai virar um PDF, depois vai lá para o SIGA. A entrega dos trabalhos, isso é importante reforçar, tá? Todos os trabalhos valendo nota na disciplina são obrigatoriamente entregues pelo SIGA. Mais uma vez, tá? Isso vale para essa disciplina. Eu considero dessa forma. Não posso responder para os demais professores, tá? Para a minha disciplina, todos os trabalhos que valem nota devem ser entregues pelo SIGA, tá? Isso é importante. Pô, professor, não posso mandar pelo e-mail, pelo Discord, pelo WhatsApp, pelo SIGA, tá? Então vamos tentar centralizar pelo SIGA. No SIGA vai ter atividade, cada uma delas abertas, vai ter o prazo de envio também desses arquivos e depois, mais para frente, eu comento mais ou menos o formato desses arquivos, tá? Como é que vocês vão entregar isso. Beleza? Tentando entender a estrutura, tá? Nós vamos depois realizar uma pesquisa com vocês, mas a princípio, a forma como foi pensada é o seguinte: ferramentas de apoio, tá? Então, síncrono e assíncrono. Planilha do Google Docs vai estar lá apresentando o plano de aulas, as notas e os comentários dos trabalhos, critérios de avaliação, etc. Google Meet, assim como hoje, para os nossos encontros síncronos. Esses encontros vão ser gravados e posteriormente compartilhado um link tanto no YouTube para o conteúdo de vídeo, quanto a parte de um arquivo texto do chat, tá? Tudo que rolar no chat, isso também vai ser compartilhado com vocês, para quem pôde acompanhar e rever o conteúdo, para quem perdeu o conteúdo síncrono e depois que acompanhar o conteúdo das aulas, certo? O Discord, então, é uma ferramenta que a gente já vem adotando há um certo tempo para essa ferramenta de apoio, suporte. Teremos o Discord da disciplina lá. Temos alguns canais separados para cada uma das considerações que a gente for fazer, compartilhar trabalhos, tirar dúvidas, enfim, bate-papo, várias coisas lá já estão organizadas. Depois o Mike vai compartilhar o link com vocês, para vocês ingressarem no Discord. E lembrando, tá? Indiferente daquela questão se vocês têm interesse ou não usar o Discord, eu sempre gosto de mostrar que ele é uma ferramenta que se mostrou muito interessante para esse apoio, para esse suporte das aulas, tá? Mas eu sempre gosto de reforçar que ele é uma ferramenta de apoio, ele é uma ferramenta não obrigatória. Se por acaso vocês tiverem alguma divergência, seja ela qual for em relação à ferramenta, tá? Eu odeio o Discord. Beleza, ela não é obrigatória é o SIGA, tá? Então todo o conteúdo que vai estar lançado obrigatório de aula vai ser duplicado no SIGA, tá? Porém, não vou mentir, como eu disse, o Discord é uma ferramenta muito legal de apoio e também de contato síncrono, né? Então, síncrono e assíncrono, mas de uma forma muito imediata e rápida com o professor e com o monitor, acaba tendo conversas paralelas lá, algumas discussões, alguns conteúdos extras que não vão participar do SIGA. Então, talvez vocês percam algumas coisas, mas é possível acompanhar a disciplina inteira só pelo SIGA? Sim, com certeza é. Mas não dá para mentir que vocês vão perder alguns conteúdos, sim, que vão ser colocados exclusivamente no Discord. Sugestão, tá? Quem puder, participe de todos, são ferramentas que se complementam, mas para quem tiver essa ojeriza, sabe-se lá por quê, algumas pessoas têm, eu não entendo, mas enfim, não quero usar Discord. Beleza, paciência, ela não é obrigatória, tá? Porém, muito interessante ser utilizado. Reforçando, então, aproveitando essa parte da comunicação, tá? O quão importante é estreitar esses laços, tá? De conversa. O Mike vai jogar no chat já já, mas depois a gente pode até oficializar, até para quem não conseguiu assistir o conteúdo gravado aqui. Depois a gente vai compartilhar isso também pelo SIGA. O SIGA é o seguinte, tá? Já deixa eu explicar. As notícias e avisos enviados pelo SIGA, eles sempre encaminham uma notificação para o e-mail de vocês. E eu gostaria só de reforçar o pedido de vocês terem a certeza que o e-mail de vocês cadastrado no SIGA é algo que vocês tenham acesso constante, que vocês recebam essa notificação, tá?
até porque eu dou avisos de aulas, coisas desse tipo pelo Siga, vocês vão receber essa notificação lá, então sempre fiquem antenados a isso. Mas lembrando, quem participar do Discord também, então geralmente esses avisos são duplicados, tá? Eu faço a duplicidade de informações, então dificilmente vocês vão perder. E tentando emendar ainda uma terceira via, é justamente esse diálogo com os colegas. Então, não são raras vezes vocês podem consultar os colegas de vocês. Ó, tem atividade para essa semana, eu perdi alguma coisa, e vocês mesmos se conversam e podem trocar uma ideia entre vocês. Tá aí, fica a dica aí de colocar o e-mail institucional no Siga. Vocês vão receber vários avisos por lá. Sim. Da parte da comunicação, tá? Então, diálogo. Eu acho que eu acredito muito no diálogo, então, diálogo é importante, tá? Para discutir e buscar soluções. Eu sei que não é o modelo ideal, tá? Então, alguns acabam ficando frustrados que queriam ter uma aula como essa no formato presencial. Eu também, tá? Mas vamos dar uma chance a esse modelo diferenciado de aulas remotas. É uma oportunidade de a gente seguir com o semestre, tá? Com segurança e prezando pela saúde de cada um de vocês. Então, é o modelo que a gente adotou por agora, tá? Isso pode mudar. E contar com a ajuda de todos, tá? Então, já que é algo desafiador para todos nós, vamos se ajudar para tentar transformar isso da melhor maneira possível. Beleza? Bora começar? Surpresa, né? Então, primeira aula, exercício. Muito bem. Deixa eu tentar explicar a atividade. O que vem a ser essa atividade introdutória? Aqui é assim, não tem brincadeira. Blá, 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 atividade, lembre-se. Prática. Vamos a alguns temas aí bastante traumáticos para alguns, né? Eu entendo e eu respeito para quem tiver dificuldade em relação a essa temática, mas tentar explicar de uma maneira mais geral, tá? Pandemia, Covid-19, que vem atingindo todos nós, esse formato de aulas remotas, sabe-se lá como é que vai ser isso ao longo do semestre, isolamento, tá, que afetou muita gente mesmo, e é um espaço, querendo ou não, para a gente aproveitar e trazer uma certa discussão, é assim, quais são os seus sentimentos em relação a isso tudo, tá? Então, não precisa ser necessariamente sobre todos esses itens, pode ser um desses itens em específico, para quem, inclusive, não sentir muita vontade, eu vou dar exemplos, tá? Pessoas que perderam parentes muito próximos, então é muito doloroso revisitar isso, a parte do Covid em si, mas poderia discutir outras partes, como as aulas remotas, o isolamento, como é que isso está afetando você, então está sendo muito traumático para você, nem tanto, você já está acostumado, como é que isso está sendo, tá? E quem quiser fazer um apanhado geral também, à vontade, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas é importante vocês fazerem essa relação na parte da situação atual frente a isso tudo em relação ao sentimento de vocês. Então, beleza. Essa é uma parte, tá? Separa. A gente chega lá, o material é básico. Tenham calma. Qual vai ser a atividade, tá? Então, expressar os sentimentos utilizando o desenho como meio de representação. O que vem a ser isso? Vocês vão pensar, tá? Nesse sentimento de vocês. Quem achar mais fácil, não é obrigatório, mas quem achar mais fácil, colocar isso em formato de texto. Então, quem achar mais fácil, escrever primeiro. E depois, pegar essa mensagem, e aí tanto faz se vocês escreveram ou não, mas pegar essa mensagem e transformar isso num desenho. O que eu gostaria de receber é um desenho que consiga transmitir essa mensagem do que vocês estão passando hoje. Para quem chegar à conclusão que não sei se meu desenho conseguiu trazer essa mensagem na totalidade, não sei se eu consegui transmitir a mensagem da forma como eu deveria. Na dúvida, manda o desenho e o texto, por exemplo. Não é obrigatório é o desenho, tá? Quem quiser trabalhar justamente essa parte do texto como complemento ao desenho, tranquilo. Mas a prioridade é o desenho. Não adianta me mandar só o texto. Eu quero receber o desenho. Então, preferência para o desenho. Caso vocês queiram complementar com o texto, ok, o texto é opcional, mas prioridade, obrigatório, o desenho. Esse desenho expressando o sentimento de vocês. Então, mais ou menos essa é a ideia. Vocês vão conseguir transmitir uma linguagem, tá? Essa ferramenta de linguagem, de trabalhar
o desenho como forma de linguagem para esse sentimento. É uma atividade difícil? Com certeza é. Então, eu sei que é bastante desafiador. Então, é dado o devido respeito também. Como vai ficar essa imagem, né? Não sei, vocês que vão dizer. Então, para quando, né? Então, a princípio, eu vou abrir essa atividade no Siga, vai estar lá aberta, vou mandar notificação. A data prevista, por enquanto, é para o dia 14, tá? Então, para o dia 14 de outubro, pós-feriado. Mas se for necessário, depois eu posso estender um pouco mais, só não quero estender muito mais, porque depois a gente já começa a entrar nos outros conteúdos, e aí aquela história que vai embolar. Mas para o dia 14, então, essa atividade introdutória. Como é que ela vai ser feita? Papel e lápis, beleza. Quem quiser pintar à vontade, mas totalmente opcional, tá? Questão do estilo, questão do traço, à vontade. Nesse caso, tá? Bastante liberdade total. Posso fazer diretamente no digital? Pode, sem problema, não vai influenciar, tá? Essa principalmente é bastante livre, tá? A técnica, a forma como vocês forem fazer, à vontade. Tranquilo? Dúvidas? Um adendo. Sempre assim. Beleza? A gente vai estar passando depois os links, tá, do grupo do Discord. A gente tem um questionário também que vai A ser pergunta ali, compartilhado. né, Natal? Oi, Pode ser diga. algo mais abstrato, formas, Com etc. certeza, com certeza, com certeza pode. Até porque quando a gente fala em sentimentos, né, dificilmente a gente vai conseguir já partir para algo figurativo. Não tem problema nenhum para quem já quiser fazer, por exemplo, um autorretrato, coisas desse tipo, tranquilo. Mas quem quiser puxar mais para o lado abstrato, sem problema. Bater foto em via, vamos ver. O nome da disciplina é desenho, né? Não é fotografia. Então, não. Acho que não é algo legal de mandar a foto. Não. Professor, se eu tiver dois sentimentos, posso fazer dois desses? Pode. Inclusive, você pode integrar um, um desenho com o outro, se for possível, né? Você pode mesclar um desenho com outros, se couber isso. Mas se achar melhor, separar, fazer metade, metade, sem problema. Deixa eu até explicar da foto, deixa eu tentar explicar a foto. Como nós vamos trabalhar com muitos desenhos manuais, né? Isso vai ser muito feito ao longo do semestre, boa parte do semestre, na verdade. Então, muitas vezes vocês vão ter que digitalizar isso de alguma forma, né? Então, até um outro espaço para vocês discutirem é assim: hoje nós temos aplicativos de celular que fazem uma digitalização. Qual é a diferença de simplesmente bater uma foto? Eles não só batem a foto, mas, por exemplo, se você tem um certo ângulo na mesa, distorção na folha, esse aplicativo ele permite ajustar essas beiradas, depois ele planifica isso. Então, dependendo do ângulo que você tirar, se for um ângulo muito bizarro, vai ficar um pouco distorcido, mas geralmente traz bons resultados, tá? O que, o que eu gosto de só destacar em alguns deles, aí depende muito quais vocês vão usar, tá? Tem alguns deles, porque alguns deles, principalmente no desenho a lápis, eles já fazem uma autocorreção da imagem. Essa autocorreção da imagem que eu tenho um pouco de aversão às vezes, tá? Porque ele contrasta muito. Então, às vezes ele pega um desenho a lápis, principalmente mais para frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Num desenho de luz e sombra, quando você faz um degradê bastante suavizado, essa foto ele acaba contrastando muito, fica um negócio muito marcado, que não condiz com a realidade, tá? Então, tomar um pouco de cuidado. Ao mesmo tempo que eu gosto desses aplicativos que digitalizam, eles corrigem as distorções da folha, ao mesmo tempo esse tratamento da imagem que vocês podem desligar, eu geralmente prefiro deixar desligado, tá? Eu não gosto de deixar esse tratamento automático. Ah, Tira foto ou escanear. Para quem tiver scanner, pode escanear, não tem problema, mas para quem não tiver scanner, obrigatoriamente tirar foto, né? E não vai ter jeito. Eu só estou dizendo a diferença justamente em tirar foto propriamente dita, com a câmera normal, mas alguns celulares, até principalmente os mais recentes, o próprio modo de tirar foto ele já pergunta se você quer digitalizar. Então, os celulares mais recentes aí, eles permitem fazer isso. Sim, o aplicativo de escanear, sim. Eu, particularmente, sugiro o aplicativo de escanear, tá?
E aí acho que vocês podem discutir até entre vocês mesmos sugestões de aplicativos. Tem o Microsoft Lens, tem o Adobe, tem o Ken Scanner, tem bem uns, tem bem O Cam uns Scanner. 10 aí. Mas aí vão vendo qual que é o produz melhor resultado para vocês. Só vou dizendo, por experiência própria, que esses que têm correção automática da imagem, eu não sou muito fã dessa correção automática, tá? Mas se vocês perceberem que o resultado ficou bom, beleza, vocês vão estar administrando como é que é o desenho ao vivo, né? Eu não vou estar vendo isso diretamente com vocês. Mas vocês olham, então basicamente comparem. Tem algumas dicas também de iluminação, né? Se você tirar a foto em cima do desenho, vai ficar a tua sombra em cima do desenho. Enfim, pronto, vou tentar fazer uma apanhada aqui de várias perguntas. Calma aí, rapidinho. A foto perde qualidade? Perde qualidade. Não vou mentir, tá? Então, dependendo do celular de vocês, vai perder qualidade. Mas se é o que a gente tem, tá? Se é a forma que vocês podem digitalizar o desenho, é o que a gente tem, é o que a gente vai ter que trabalhar, tá? Vamos tentar ver nesses aplicativos se vocês conseguem uma qualidade melhor, mas isso é diretamente associado à qualidade da câmera do celular, tá? Não tem como fugir disso. Se o celular tiver uma qualidade ruim, não vai ter magia para isso, mas a gente faz com o que tem, né? Deixa eu ver. Foto do desenho, sim, com certeza. A qualidade eu entendo, tá? Vão ter celulares com câmera melhor, celulares com câmera não tão boa. O senhor tem preferência de folha? O Mike já explicou, tá? O problema de folhas de caderno é que geralmente tem aquelas linhas, né? Então, aquelas pautas, né? Então, as linhas que ficam ali na horizontal, o ideal é uma folha lisa. Então, não precisa ser necessariamente papel sulfite, que é o papel que a gente coloca na impressora, mas uma folha sem pautas, tá? Sem essas linhas. Então, tem alguns cadernos para desenho, que justamente tem essas folhas lisas. Então, nesse caso, pode. Mas se for a folha de caderno tradicional, que tem aquelas linhas, melhor não, tá? Então, tentar evitar folha lisa preferencialmente. Deixa eu ver. Folha tem que ser A4? Idealmente sim, tá? Para quem não sabe, A4 é um formato de folha. Então, considerando ela de pé, tá? Ela vai ter 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Então, esse é o formato A4. Preferencialmente sim. Então, dá para fazer. Dá para fazer com proporções dessa folha? Dá para fazer com proporções dessa folha. Um A5, um A3 dá, mas para não complicar muito, tá? E até por quem for comprar esse tipo de folha, o A4 é o padrão, tá? Ele é o mais fácil de ser encontrado, não tem problema. Tem problema de eu comprar uma resma de papel sulfite? Problema não. Deixa eu só explicar da qualidade dos materiais, tá? Rapidinho. O papel sulfite, como eu disse, ele é voltado para impressoras jato de tinta. Então é para isso que serve esse papel de impressão. O problema desse papel, ele é um papel que dá para usar numa boa, dá para fazer a disciplina inteira nele, tranquilamente, tá? Então quem comprou hoje, quem tem uma resma em casa, não tem problema, dá para usar esse papel numa boa. O problema é que esse papel, geralmente, ele é acetinado, ele tem uma película ali, que é justamente para impregnar melhor a tinta, aquela coisa toda, ele é uma folha para impressora. Então, no desenho a lápis, a gente vai ver que, às vezes, a gente tem uma certa limitação no uso do lápis, um apelo mais artístico, tá? Justamente por conta dessa camada dele. Ele é uma folha também muito fina. Se for usar uma tinta à base de água, qualquer coisa desse tipo, que a gente não vai usar na disciplina, tá? Mas caso vá utilizar, vai acabar rasgando, amassando, porque é uma folha muito fina. Então não é uma folha propriamente para desenho, mas dá para desenhar numa boa, e como eu disse, dá para fazer a disciplina inteira com esse tipo de folha. Então, sem complicar, quem quiser comprar, e até esses blocos escolares, por exemplo, papel chamequinho, papel não sei o que são esses blocos de folha que não vem uma resma propriamente dita, vem menos folhas, sei lá, tem blocos com 50 folhas, blocos com 100 folhas, blocos menores, tá, do que esses de enormes, de 500 folhas, etc. Pode ser também numa boa. 20 eu acho muito pouco, mas 50 já eu acho que é uma quantidade boa, razoável, dá para usar numa boa. O papel não é totalmente branco, é um papel amarelo, é um papel azulado. Compromete? Não é o ideal, mas não chega a comprometer. Então, se for algo que vocês já têm em casa, legal, podem usar. Mas se for algo que vocês vão comprar, preferencialmente uma folha branca, tá? Uma folha lisa branca, preferencialmente. Mas se vocês já têm em casa, eu tenho sobra de papel,
beleza, por que não reaproveitar? Não tem problema. Lápis. Lápis tradicional? Sim, lápis tradicional. Normal. Pode ser cor marfim? Pode ser cor marfim, não tem problema. Deixa eu ver. Vamos lá, dúvida, diga. Professor, você falou no caso que o papel A4 ele tem esse problema, esse probleminha, né? Da Não o fixação da A4 tinta. propriamente dito, né, mas o sulfite para impressora, né? O sulfite. Mas qual é a O A4 é alternativa, só o então, tamanho para do quem. papel, né? O A4 é só o tamanho do papel. Sim, sim, a sulfite, exato. Qual é a alternativa ao Pronto, sulfite, então? assim, eu quero comprar um material para desenho. Aí você vai ter papéis já propriamente ditos para desenho. Então vai ser um bloco, por exemplo, marcas tem diversos, mas bloco Canson, por exemplo, que você vai ter um papel mais grosso, texturizado ou não. E aí, nesses blocos, eles geralmente fazem um indicativo de material. Esse é um bom papel para luz e sombra. Então, por exemplo, sabe que a lápis é bom. Esse é um papel para pintura em aquarela. Esse eu já dou a dica, é muito caro. Então, não sei quem realmente queira utilizar para aquarela, legal, mas se não, evita porque é um papel mais caro. Mas tem papéis já, blocos de papel para desenho, que aí você vê que é uma gramatura, que é justamente a espessura da folha é um pouco maior, é uma folha mais grossa, e aí Tem que também ter uma textura, né? alguns desses papéis têm textura específica também. Então você Uhum. vê que é não só um papel mais grosso, mas ele é um pouco mais áspero, que ele absorve mais o grafite, esse tipo de coisa. E aí eu queria especificar uma coisa, tá? Isso vai comprometer, então, por exemplo, pô, eu já estou apertado de grana, vai influenciar eu comprar um material mais caro? Não, não é isso que vai comprometer tua nota, tá? Você vai ter uma nota maior ou pior por conta do material. Não, mas como eu disse lá no início, materiais melhores produzem melhores resultados? Sim, mas eu diria que isso já é uma porcentagem tão mínima, aquela história que quando você já chega num nível de excelência de desenho tão grande, que seria justamente o plus, né? Mas não é isso que vai diferenciar o teu desenho em algo bom ou ruim. Não é isso. E não é o que vai estar sendo avaliado na disciplina. Não é uma barreira, com certeza. Não, Ok, folha, obrigado. folha por nada. Folha para aquarela é salgada, tá? É o que eu digo. Se você for comprar uma folha para aquarela e não for para aquarela, você está rasgando dinheiro. Evita, porque ela é cara. Até Pô, quando você vai pra aquarela, né? Tipo, eu fico tava tentando desenhar aquarela e tipo, é a pena de ter que praticar. Pra aprender aquarela, você tem que praticar, né? Mas toda vez que eu pratico, eu gasto uma folha. Aí é o sofrimento. não, e é tudo, né? Porque você gasta folha, você gasta Aí aquarela, né? Que não é barata também. é triste. Mas é o preço do aprendizado. Quais os critérios de avaliação dessa atividade? Essa atividade ela é introdutória, tá? Ela não vai necessariamente influenciar na nota. Ela é uma atividade introdutória para conhecer tanto um pouco de vocês, mas também a qualidade de desenho de vocês. Então é algo mais um nivelamento, considere como nivelamento. Então ela é totalmente livre por conta disso, tá? Sejam assim o mais espontâneos possível. Não precisa pintar, não tem nenhuma exigência. Mas o inverso é verdadeiro, tá? Se eu quiser pintar, eu posso? Com certeza. É obrigatório pintar? Obrigatório não. Tranquilo? É mais um nivelamento para entender com quem que eu estou lidando. Então, é basicamente isso. Nunca desenhei, beleza. Como eu disse lá no início, não tenho bloqueio nenhum a esse tipo de pessoa. O importante é só estar disposto a aprender. Aí sim, isso é exigido. Mas como é que eu faço atividade agora? Do jeito que você puder. Então, assim, abstrato, quiser partir do famoso e tradicional boneco de palito, não tem problema. É justamente para eu entender o nível que tá. Professor, Oi, pode dizer. tem uma pergunta aí sobre os critérios de avaliação dessa atividade. Pronto, voltando. Então é assim, é uma atividade introdutória, tá? É basicamente para eu conhecer melhor vocês. Então não tem necessariamente um critério de avaliação. Vocês têm que atingir tal coisa. Não, ela é livre, tá? Ela é completamente livre, basicamente para conhecê-los. Eu gostaria de conhecê-los através desses desenhos. Dicas de como refrescar a criatividade. O que eu posso dizer é assim, ela é um tema que pode vir a ser muito delicado para alguns de vocês, e por isso eu respeito bastante isso, tá? Eu não estou dizendo que necessariamente vocês precisam revisitar essas memórias, que talvez seja traumática para alguns de vocês,
Ao mesmo tempo, às vezes é uma válvula de escape, que alguns gostariam de finalmente colocar isso para fora para se sentir mais leves. Então, cada um de vocês vai administrar isso, tá? E eu sei que esse momento que a gente está passando agora foi bastante difícil para todos, mas mais ainda para alguns de vocês. E eu respeito completamente. Então, fico aberto, tá? Quem quiser realmente se expressar dessa forma, realmente trazer algo mais pessoal, à vontade, mas não vou obrigá-los a tanto, tá? Se vocês quiserem se resguardarem, beleza. Mas o importante é assim, tentar extravasar justamente essa parte toda que vocês estão guardando aí dentro desse sentimento, dessa situação que estamos passando como um todo, e tentar demonstrar isso através do desenho. O desafio é assim, como vão mostrar isso, né? Às vezes você tem até já na ponta da língua o que você quer dizer, mas isso não necessariamente se traduz como uma imagem. E o desafio é justamente isso, tentar enxergar uma imagem através dessa mensagem que vocês querem dizer. Beleza, Daniel, se você achou que já atingiu o teu limite, beleza, beleza. Sim, criatividade é assim, criatividade como um todo, né? É assim, o desenho é muito parecido também. Você vai criando uma habilidade em relação a isso, né? Então você vai constantemente trabalhando, com o tempo você vai ganhando uma fluidez maior. Não que necessariamente fique mais fácil, mas o processo como um todo vai ficando mais natural. O desenho é a mesma coisa. Criatividade e desenho tem muitas coisas que podem ser associadas um ao outro. Passou alguma pergunta aí, Mike? Acho que é isso. Dúvidas de material, da atividade, alguma outra coisa? Passou. Alguém pode repetir, né? Se a gente ignorou alguém. Fiquem à vontade aí para repetir a pergunta. Às vezes acontece. Pode dizer, pode dizer. Só eu não sei, acho que você ia falar sobre o lápis e acho que esqueceu ou, não, ou Pronto, eu o tipo de perdi. lápis, né? O tipo de lápis pode ser o mais tradicional possível, pode ser aquele que vocês ganharam de brinde de algum lugar, um restaurante, alguma concessionária, algum lugar que deu para vocês o lápis, vocês ganharam aí no meio da rua, pode ser esse lápis. Pode ser um lápis específico para desenho. O que seria um lápis específico para desenho? A gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, eu vou explicar melhor, mas já dando um spoiler rapidinho. A diferença de um lápis, esse padrão, tal que a gente conhece, o lápis 2B, geralmente ele é chamado desculpa, o lápis número 2, que é o que a gente conhece tradicionalmente, ele é o lápis HB, tá? Ele é um lápis intermediário. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais essa família B, família F, enfim, são lápis de grau de maciez do grafite. Se é o grafite mais macio, ele vai ser para essa família do B. Tem a família do H, que é a parte mais dura, o F também, que são para desenhos mais técnicos, mas a gente vai ver isso mais para frente. Assim, quero comprar um lápis. Sugestão, tá? Lápis HB é o padrão, então ele é um intermediário. Aí você pode, para o desenho, eu sugiro, vai depender muito se a mão de vocês é leve ou pesada. Quem quiser utilizar só o HB, dá de boa, aquele lápis atabuado, lápis que vem de brinde na revista, beleza. Ou quem quiser investir, lápis da família B. Então, um 2B, um 4B, tenta colocar só, dar um salto, não comprar, por exemplo, a escala certinha, 2, 3, 4, não sei quem queria fazer o kit inteiro, mas alguns saltos, por exemplo, comprar o 2, o 4 e o 6, por exemplo, já está bom demais. Então, 2B, 4B, 6B já está bom demais, mais o HB que é intermediário. Posso usar lapiseira? Pode usar lapiseira, não tem problema nenhum. Qualquer lapiseira? Qualquer lapiseira. Tem lapiseiras específicas para desenho? Como todo material, sempre tem algo específico para desenho, mas não é isso que vai influenciar na atividade, tá? Qualquer lápis, qualquer lapiseira. Carvão é massa, carvão é massa, a gente pode discutir do carvão. Carvão não vai ser obrigatório nessa disciplina agora, principalmente no modelo remoto, tá? Mas a gente pode discutir de carvão aí, a gente pode falar. Inclusive, quem quiser fazer essa atividade agora com carvão, tá com o pau, pô, dou o maior valor. Depois a gente pode até trocar umas ideias, mas para a disciplina, por conta dessa questão que tradicionalmente está no presencial, a gente tem alguns materiais no ateliê, tá? Então, quando isso é ofertado para vocês, é mais fácil de cobrar do que agora no remoto, que eu teria que obrigá-los a comprar o carvão, e eu não acho justo obrigar alguns alunos a comprar alguns materiais que nunca mais vão usar na vida, tá?
Mas quem quiser usar carvão, eu dou maior valor. Não rouba aquele carvão do churrasco, não, tá? É outro carvão. Dá até para fazer com aquele, mas não, a lambança é muito grande. Beleza, quem quiser usar, inclusive não são raras às vezes, por exemplo, citou a Faber, né? A Faber às vezes já faz um kitzinho pronto, que já vem um lápis, uma lapiseira, uma borracha. Dá demais, tá? Dá para fazer com aquele kitzinho numa boa. Depois a gente pode até trocar umas ideias de material, quem quiser investir um pouco mais. Lugares para comprar, tá? Acreditem ou não, eu gosto muito da Calunga, que você pode comprar online ou na loja física. Não é fazendo jabá, tá? Não ganho, infelizmente eu não ganho dinheiro de nenhum deles. Eu acho a CD Max, você acha muita coisa legal específica para desenho, mas eu acho que eles são caros. Tem algumas outras lojas, a galera às vezes dá uma dica de uma ou outra. A gente sempre vai aprendendo um pouco também. Para quem tiver paciência, quem quiser investir e tiver paciência, hoje em dia se compra muita coisa na China, muito legal, tá? Então, tem alguns materiais E tanta específicos para paciência assim, desenho. tá vindo rápido até do AliExpress, né, por exemplo. Rapaz, assim, as minhas últimas têm chegado com um mês. Eu comprei, vou até fazer uma E, propaganda aqui. Eu comprei essa lapiseira aqui, vamos lá, foca aí. Então, uhum. ela é 2.0 e legal. Vem um kitzinho com três e assim. O valor que você paga, você não compra uma aqui. Agora é assim, é um material que, no melhor dos casos, vai levar um mês para chegar, né? Então, precisa ver se vocês vão poder esperar esse mês, né? Mas quem quiser algum material específico, eu dou a dica de dar uma olhada lá, que tem coisas que valem muito a pena. Para quem quiser investir no desenho, né? Para quem não quiser, materiais básicos, tá? O lápis básico, e isso tudo tem um custo baixo, tá? Um lápis padrão, borracha plástica, aquela branquinha mesmo. Evita aquela borracha duas cores, tá? Azul e vermelha, aquilo é quase um sabre de luz para usar no papel, aquilo vai rasgar tudo, não usa, mas é material básico. Folha de impressora, aquele bloquinho escolar mesmo, dá para fazer demais. Tranquilo. A Amazon também, para quem fazendo jabá também, quem for Prime nem paga frete, então isso é muito prático. Tem uns kitzinhos de desenho também. Vale pesquisar, tá? Vale pesquisar os preços. Depois a gente pode até trocar uma ideia de se achar algum material, alguma coisa desse tipo, a gente vai vendo. Vale a pena. Há uma diferença entre os tipos de borracha para desenho? Tem diferença sim. Tem. Na verdade, assim, quem puder, para lápis, tá? Essa borracha branca, borracha plástica, ela é muito boa. Tem algumas mais específicas, tem aquelas propagandas também, borracha que não esfarela. Tem aquela borracha que é verdona, aquela borracha. Serve também, aquela é até mais baratinha, mas ela é um pouco mais abrasiva, ou seja, ela raspa um pouco mais o papel. E quem tiver a mão mais pesada, tem que tomar cuidado para não amassar o papel. Então, tomar cuidado com esses tipos de materiais, mas serve numa boa. Zaquel, diga. Pode dizer, pode dizer. Ah, foi sem querer? Beleza. Deixa eu ver aqui outros materiais, borracha. Então, a Pentel é excelente, tá? Então, Pentel, o Daniel aí comprou Pentel, lapiseira, os materiais de desenho da Pentel são muito bons, tá? Não diria que são os mais baratos, mas são muito bons. UniArt Store, tá? E fica a dica. Então, fica a dica. É sempre bom conhecer lugares novos. Então, limpeza de borracha, acredite ou não, é uma das falácias que é verdade. Você apagar lugares com a borracha, por exemplo, você esfregar a borracha no chão, você limpa a borracha. Na verdade, o que você acontece é que você. Na parede é sacanagem porque vai sujar a tua parede, mas o que acontece é que é abrasivo, né? Ou seja, você vai raspar, você vai estar lixando tua borracha, né? Então você vai estar limpando nessa superfície. Se for na parede, vai transferir essa sujeira para a parede. Então, talvez quem limpe a casa de vocês não fique muito feliz, mas é limpa. Dá para deixar a borracha limpinha, mas o problema é que você, digamos assim, que a sujeira não vai se desfazer, ela vai se transferir para outro lugar, no caso a parede, né? Então, no chão, às vezes, é mais interessante. Beleza, Pentel. Então, já tivemos aí o link do Discord, o link do formulário. Quem puder, por favor, responda.
e a gente pode continuar depois a conversar por lá. A gente está chegando, estourando no tempo aqui, tá? E qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza? Obrigado a todos aí, sejam bem-vindos mais uma vez ao longo de todo o semestre. Boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com saúde, até um próximo encontro. Já adiantei que na próxima semana temos um feriado na terça-feira, então muito provavelmente nosso próximo encontro síncrono vai ser numa quinta, tá? Mas eu vou avisá-los com antecedência, a gente vai se falando e aí a gente vai trocando uma ideia pelas ferramentas de apoio. Beleza? Obrigado a todos, uma boa noite, até uma próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite, professor. Obrigado pela aula aí. Tranquilo.